Bem-vindo ao Lavinho Cast, seu podcast de vinho cultura, com a ajuda e patrocínio da Wine House Excelência Importadora de Vinhos. Hoje, novamente junto com meu amigo Luizinho e um convidado especial de Du Russo, vamos entrevistar uma unanimidade nos vinhos Jerez ou Xerez. Estamos com ele, Luiz Pagliari. Que privilégio estar com você aqui. É um prazer. Obrigado, Luizinho, Saúde, Didu. saúde. Caramba, Saúde. que quarteto, hein? Dom Jerez, Caramba. Nossa Senhora. Famoso Dom Jerez, que quarteto, que maravilha. Quadra de ases. Quadra. Pagliari, meu amigo, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Deixa eu começar com um pensamento aí junto com você. Obviamente, Jerez ou Xerez é um mundo complexo, com diversas características, mas quando a gente fala Jerez ou Xerez, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é oxidação, né? Obviamente que ele vai muito além disso, mas é engraçado que eu fico pensando, né? Pessoas, quando falam em oxidação, geralmente arrepiam os cabelos, porque nada mais é que a deterioração de uma vida. Cada aniversário que a gente faz, a gente está oxidando, né? Corremos atrás dos antioxidantes. Para você, quando a gente fala em oxidação, você abre um sorriso e sua papila começa a salivar? Como é que funciona isso? Por isso que ele está tão jovem, depois ele está envelhecendo. Conta pra gente um pouco disso, o que é esse mundo, essa oxidação para você na sua vida. Bom, a oxidação, na realidade, é um processo natural e ocorre por todas as coisas, todo o universo. E você, provavelmente, para o Xerez, essa oxidação é um fator comum, mas para o vinho pode ser um defeito ou uma qualidade. Uhum. No caso de um vinho tranquilo, um vinho normal, ele não pode necessariamente ser um defeito, mas assim um caminho para chegar a um ponto ótimo do vinho. Perfeito. O Xerez, como você diz, é todo um mundo, na realidade uma família de vinhos. Ele tem os vinhos que são vinhos de tipo oxidativo e vinhos de evolução biológica. Perfeito. Sempre existe um pouco de oxidação. No caso do Xerez, o Xerez mais vendido na Espanha é o Manzanilla, que praticamente não sofre, ou sofre muito pouca oxidação devido ao processo, que eu posso detalhar. Perfeito. Mas, mundialmente, o Xerez mais consumido é o fino, que é também um que não vai para o lado oxidativo, e sim para uma evolução biológica. Perfeito. O que seria essa... Aí entraria na descrição da produção do Xerez, né? O Xerez é um vinho produzido na região da Andaluzia, no famoso Triângulo do Xerez, que é composto pela cidade de Xerez de la Frontera, Santa Maria e Sanlúcar de Barrameda. Ok. Então, a característica do local e a proximidade do mar, tudo torna ele um vinho bem diferente, assim como a produção. Então, é um vinho que tem toda uma história através dos séculos, e o Xerez moderno, aquele que a gente conhece, ele é produzido a partir de um vinho branco, que é elaborado da maneira
mais mais neutra possível, um vinho de pouca acidez, um vinho branco Tranquilo. neutro, né? E a partir dele ele é mandado para barricas, né? Quer dizer, ele é o vinho base, vamos dizer. É o vinho base. E a partir disso, pelas características dele, já existe uma seleção se ele vai ser produzido pela via oxidativa ou biológica. O que seria a biológica? A biológica, ele é colocado em barricas e essas barricas, elas são... Na superfície forma-se uma flor, que são micro-organismos que cobrem toda a superfície. Então, essa barrica ela é deitada e você tem um espaço ali entre o vinho, barrica, ar. Sim, e essa flor, essa camada biológica, ela protege da oxidação. Tá. E essa camada biológica ela surge naturalmente? Naturalmente, devido à localização do local. Tá. Isso são os vinhos que o enólogo decidiu mandar para o... Tá. O enólogo decide ali no vinho base, isso vai ser tal coisa ou esse vinho vai ser tal. Então, ele sofre um processo de seleção. Uhum. Se o vinho vai para a ala oxidativa, ele é corrigido o álcool para 20%. Tá. E aí não vai formar flor nem nada e segue para um sistema chamado de soleira e criadeiras. Criadeiras, ok. O que seria? É uma pilha de barricas que é alimentado na barrica superior, que é a primeira criadeira, e com o tempo ele vai sendo removido da soleira, que é a barrica que fica em contato com o chão, e barrica da camada seguinte é alimentado o vinho para a soleira. E esse espaço deixado na primeira, na camada de cima, é preenchido com o líquido da camada seguinte até completar o nível, né? Em garrafas de baixo e o que faltou vai repondo com as camadas superiores. De cima para baixo. Geralmente são 3 ou 4 camadas de barrica. Em que momento ele é fortificado? Ele é fortificado os 15% no início, né? Logo no início. Tem uma adição, então, de álcool para... o estilo. Antes de decidir o estilo... Não, decidido o estilo. Vai para os 15% ou para 20%, né? Conforme pelo que eu me lembro, é isso que é feito. Ô, Pagliari, eu queria que você explicasse, a audiência deve estar muito interessada, porque o assunto Jerez, ele mexe com uma coisa bastante típica, regional e muito técnica. Peculiar, né? Muito peculiar. E existem termos que as pessoas confundem muito e você sempre faz questão de esclarecer. Eu ia pedir para você esclarecer. Qual a diferença do vinho oxidado e do vinho oxidativo? Boa. Olha só. Obrigado. Não, tem que dar essa batidinha. Você podia Essa bater mais aqui forte, agora se racha. Se o senhor lascar... Sabe o que é? É tremedeira. Eu tô sem beber faz tempo. Faz só 6 horas que eu não bebo. Eu sei. É que esse vinho é meio crocant. Sem dúvida. É très croquant. Très croquant. Falando em francês, dá até um ar de mais merda ainda. Esse comentário merda. Eu acho que oxidado geralmente é ligado à ideia de alguma coisa que não está... Passou. Que não está no ponto certo. E o Mereceu. oxidativo é propositalmente a maneira que ele é feito, né? Eu acredito que seja apenas isso.
Tá. Quer dizer, é errado chamar um vinho de Jerez de um vinho oxidado. Ele é um vinho Um processo de processo oxidativo, alguns ou deles. biológico. Né? Na realidade, essa camada é mais rica em Sanlúcar de Barrameda, porque existe maior ventilação do mar, maior proximidade maior efeito do mar, e é um vinho mais salino, que é o Manzanilha. Mas é verdade que em Sanlúcar tem uma família de leveduras que só em Sanlúcar tem? Eu acredito que esse negócio de leveduras não é só em São Lucas. Cada um dos vinhedos tem um perfil de leveduras. Eles chamam de pagos, né? Pagos. Eles têm, então, tem o Pagos Miraflores, por exemplo, que é famoso, lá em São Lucas, que dá um vinho, resulta num vinho com características próprias, né? Como tem outros diversos em Xerez ou em Santa Maria, né? Apesar de o vinho sofrer toda essa intervenção humana, ele conserva ainda as características do local, né? Bárbaro, não? Essa flor, muitas vezes, ela é um ser vivo de micro-organismos e ela acaba morrendo. Então, ela cai... Quebra. Fica no fundo vai para o fundo da barriga. E, obviamente, isso acontece por um acidente, não é nada estimulado. Aconteceu. Fenômeno natural. É um fenômeno Segundo natural. Jens, fenômeno natural. Isso, É um fenômeno Isso, natural. num vinho, então, de criação biológica com a flor, esse vinho vai dar origem ao amontilhado. Ok. Legal. Depois explica pra gente, rapidinho, quais são os estilos. Fino, oloroso, enfim, quais são dentro desse mundo. Depois tem os Pedro Ximenes, enfim. O que se encontra dentro desse universo? Então, dentro da linha... Classificações? Dentro da linha do processo biológico, o Manzanilha é o mais leve, é esse elaborado em São Lucas de Barrameda. Depois, com um pouco mais de estrutura, é o fino. Tá. Esse que é produzido com a caída, com o depósito da flor, é o amontilhado. Ok. Todos esses são considerados da linha biológica. Do outro lado tem o oloroso e existe um caso especial que é o Paulo Cortado. Ok. Tem uma característica do oxidativo e do biológico. Juntos. Tá. O amontilhado não é biológico e oxidado também, não? Não, ele acaba sendo um pouco dos dois. oxidando. Começa biológico, Mas acaba... é considerado biológico. Biológico, tá. Todos esses são elaborados com palomino. Ok. Existem os vinhos doces de Xerez também. Os doces naturais são elaborados com a uva Moscatel ou Pedro Ximénez. Ok. A Pedro Ximénez ela fica em cestos abertos ao sol, secando a uva, até virarem passa. E a fermentação deles é muito difícil, porque a concentração de açúcar é muito alta, é muitas vezes induzido mesmo a fermentação. Então, a fermentação é menor do que no caso dos outros vinhos, e por isso que ele fica com um grande grau de açúcar. O Pagliari, o Jerez, então, é sempre de fermentação espontânea com a própria levedura. Não se acrescenta levedura. Eu acredito que não. Eu não tenho Ou, no máximo, o cara inocula a própria levedura. Eu não tenho condição de não tem dar uma certeza. resposta.
Mas a tendência é sempre ser natural. A maioria deve... Sim. Obviamente. Deveria ser, né? Deveria Porque ser, é tão regional, eles se orgulham tanto do... Muito. Acho que não tem outra possibilidade. Você não pode comparar um fino com um manzanilla que o cara Tem de San Luca fala, não, outra coisa. influência Moura, né? Pra caramba. Porque nasceu- é isso que eu ia falar, porque O Jerez, oxidado, uma coisa tão específica. o estilo de Jerez nasceu pela invasão É turca. Andaluz, isso você fala, Andaluzia. Contar essa Por história favor, é muito Palhares. legal. Na realidade, o Moro, os mouros que ficaram lá no sul da Espanha até o século XV, praticamente, o XVI. Mais de 500 anos, é. 16. Eles tiveram uma qualidade boa, porque eles, apesar de não ser permitido Consumo de álcool? o consumo de álcool, eles toleraram a produção de xerez. Legal. Mas como medicamento ou sobre o alimento? O que eu soube, o Palhari vai poder confirmar ou não, que no tempo da Rainha Isabel, que houve toda uma negociação com os mouros, porque era complicado a coisa ali. O jogo de poder e de posse. Não, o Império Estavam era lá muito muito tempo, proeminente ali naquela parte da Espanha, Estavam lá tanto muito que tempo, deixou né? traço até hoje. E ela tinha um domínio muito maior do que foi a invasão moura. Então a convivência era complicada pra caramba. E o Jerez, que segundo eu soube, é o vinho mais antigo feito no mundo ininterruptamente, Legal. embora não era nesse estilo. Aliás, nós vamos tomar o Jerez? Vamos. Já acabaram com o champanhe? Ah, tem que esperar Luizinho, acabar? acaba com o champanhe aí, Luizinho. Daqui. Vocês com não o sabem, champanhe. mas o Palhari trouxe uma preciosidade aqui. Acabou agora? Eu tô perguntando. E aí, o que eu soube, que eu achei muito legal, que houve uma negociação para ser considerado como medicinal, porque era uma brecha para não ofender a coisa do Corão e tudo mais, que a rainha fez com os turcos, e aí que se desenvolveu a coisa do estilo de Jerez que a gente tem hoje. Tanto é que, no momento, está na moda voltar a fazer o vinho tranquilo de Jerez, que era o vinho anterior a isso. Bacana. Tem muito produtor fazendo um Eles vinho... então fortificaram para escapar dessa... E virou um super produto fenomenal. Interessantíssimo. Isso é verdade? Na realidade, tem muita Tipo a informação. capoeira, né? Começou a virar dança pra... Para os caras poderem treinar, né? Para treinamento físico. Na realidade, tem muita informação incompleta sobre isso, porque no início era a produção realmente do vinho tranquilo, mas houve muitas alterações no século XVIII e XIX, e, por exemplo, era muito comum o vinho de anhada, Tá. que O anhada era de um único cru ano. especial. de um único ano. De um único ano. E Um milesime. agora tem os vinhos de amadurecimento qualificado, né? É mais ou menos nessa linha? eu tenho impressão, voltando à questão vocês perguntaram de levedura selecionada ou não. Caramba, Ele voltou pela primeira, agora que ele tem a lista, vai chegar na 20ª. Aliás, tem muita informação, muito slide na cabeça. Você pergunta 3 cruzados. Não, eu preciso indexar. Ele falou, já Tem vou que falar, filho, organizar fica calmo aí, que eu já vou negócio. chegar lá. Não, eu quero, Aguenta a gente, Palhari. eu quero enfatizar Tenha que paciência. Paciência conosco, por favor. o meu conhecimento é limitado. Pronto. Não sabe Não nada. sabe Vamos nada. deixar para outro Isso. programa. A informação, Vamos comprar uns livros para ele estudar. a informação existe uma informação muito... a história do Jerez é muito rica, teve muitas mudanças e ele atualmente está voltando um pouco a fazer o Jerez que se fazia pelo menos no século XIX, né, que é o que eles chamam em rama. Em rama seria... existe uma informação muito... a história do Jerez é muito rica, teve muitas mudanças e
ele atualmente está voltando um pouco a fazer o Jerez que se fazia pelo menos no século XIX, né, que é o que eles chamam em rama. Em rama seria pouca intervenção na elaboração do Jerez. O que seria essa pouca intervenção? Limitar a filtração, por exemplo. Ok. Mais ou menos acho que uns 10 anos para cá, esses Jerez em rama foram editados pelos grandes produtores também. Os pequenos até acho que não deixaram de produzir dessa maneira. Tá. E existiam movimentos de recuperar também, paralelamente a isso, grandes tesouros armazenados nas adegas das bodegas jerezanas. E a Lustal, por exemplo, tinha já, desde que eu comecei a tomar, tinha a linha almacenista, que ele ia em produtores específicos e pegar uma reserva do sujeito e divulgar. Isso depois foi criado pelo Jesus Barquim, aquela série Labota, que funciona até hoje. Que Labota D. que eles são verdadeiros detetives, né? Vão atrás de tesouros perdidos na região. E engarrafa e divulga, né? Legal. Olha, eu soube que existem categorias de registro de cara que só cultiva a uva e faz o vinho, de cara que só compra a uva, faz o vinho e envelhece, e cara que comercializa é quem pode exportar. São... você falou almacenista. Almacenista é uma dessas categorias. Você tem que ter a licença. O almacenista não pode cultivar. Ele é um envelhecedor, que eu soube. E ele só pode comercializar se ele for... Agora eu não lembro o termo, que é o quem exporta. Homologado? Ah, tá. São 3 categorias. O cara que cultiva e faz vinho, o cara... que envelhece... O que envelhece, ele vai achando essas barricas antigas e começa a administrar. Não. Ele compra o vinho, compra o vinho bom e envelhece ele. Entendi. E o cara que comercializa. Esse comercializa pode ser tudo, pelo que eu soube. O que comercializa... Pode ser produtor, pode ser exportador, pode ser envelhecedor. Isso. Isso é verdade? Essa parte de legislação eu não conheço, mas é bem possível assim, que exista essa Eu separação. achei isso muito interessante, porque esse pessoal do Labota D, eles fazem o papel de achar o almacenista, porque eles são os exportadores. Eles não necessariamente produzem. Um Lustal é tudo. O Lustal produz uva, faz o vinho, envelhece e comercializa. Faz sentido. Puxa vida, olha. Bom, agora você tem que explicar. Olha que maravilha. Agora nós vamos... Já fizeram deram um close nessa garrafa? Ah, vamos colocar agora. Nossa senhora, olha isso. Tá vendo? O cara é privilegiado, pode esperar na fila aí, sem problema, passa todo mundo na frente. A vida em equilíbrio não é nada demais, não é nada demais. Se você quer passar na frente, meu amigo, vai, só não sabe o Jerez que eu vou tomar daqui a pouco. Deixa pra lá. Você pode ficar aí tranquilo. Vai ser internado hoje. Vocês estão vendo por que eu chamo o Pagliari de Dom Jerez, né? Sim. Cadê o... Na realidade... Opa, é o contrarótulo, mas é pra mostrar que tem contrarótulo. Não, pra mostrar que é legalizado, pô. A importação foi oficial. Não veio na mala do Lopes, não, pô. Foco agora. Não deu. Na mala do Lopes acho que falta espaço, porque ele tá com um estoque monstro, né? Vocês têm roupa na mala dele? Bom, vocês viram por que eu chamo o Pagliari de Dom Jerez, né? Não precisa dizer mais nada. Pagliari, diante dessa maravilha aqui, eu vou pedir para você explicar para as pessoas que não estão familiarizadas com o Jerez, uma pessoa conhecedora e apreciadora de Jerez, se recebesse essa taça
às cegas, sem saber do que se trata, como é que ele avaliaria o vinho e o que você pode escrever, tanto em termos de aspecto visual, aromático e tudo mais? Espera aí, não fica ansioso. E com o que harmonizar? Com o que harmonizar? Essa é a primeira pergunta. A segunda é falar... Porra, eu contei 3 perguntas aí. Numa... Não, é que a primeira é decupada. Entendi. Em 3 A etapas. segunda pergunta Um A, um é B, um C. explicar esse Jerez especificamente. Mas deixa isso para depois. Primeiro, vamos avaliar. Como é que, o que se vê aqui na cor, Na mão de um incauto, o que esperar? Bom, a cor é um castanho claro, né? Límpido. Isso te leva para alguma conclusão? Se você Sim. falar um fino não é. Não, primeiro precisa saber se é Jerez ou não. Ah, não, tudo isso no nariz. Né? Isso vai para o nariz. Mas você sabendo que é um Jerez, a cor já diz que não é um fino. Só se for da casa do seu pai na praia. Aquele 40 anos de sol, com 40 anos de sol na garrafa. Depois eu conto a história. Apartamento do Guarujá. Essa é boa. Ele teria mais um aspecto do amontilhado, né? Eu acho. Por causa da tonalidade. Por causa da tonalidade. Aí no nariz. O nariz é uma riqueza, né? Nossa, é um show. Mas descreve para um desconhecido que nunca tomou um Jerez a coisa da influência oxidativa aqui e esse perfil aromático. Eu não poderia falar de aldeído porque o cara não vai saber. Mas aí você explica. Não vou explicar. Você é químico, pô. Você é engenheiro químico. Bom, ele é rico em frutas secas, né? Nozes não. E tem em camadas, né? Você sente várias camadas de aroma. Intenso. Na boca ele é muito limpo, né? Ele tem uma leveza, o álcool muito bem dosado. Muito frescor. Muito sutil, muito sutil. Mas ele tem frescor com austeridade, né? E amplidão na boca. É. Né? Mas ele puxa, ele tem um bitter. Isso Tem, é correto? tem um bitter. É esperado? Claro, sim. Esperado. Ok. Eu não falei das outras categorias intermediárias do Jerez, depois eu volto. Depois volta. Na realidade, voltando ao que é esse vinho é uma manzanilha, que seria o mais límpido, sem nenhuma cor, o mais leve de todos os Jerez. Agora, por que ele está assim? É uma manzanilha passada. A manzanilha passada é uma manzanilha que, em vez de ficar 6 anos em solera, fica mais, no caso, mais de 12 anos. 12 anos em solera. E mais, ele é de vinhedo, é do vinhedo Pastrana. Ah, é um cru. Esse é produzido pela Hidalgo, né, Laguita, que surgiu, no caso desse vinho, de uma união entre o Cristiano Vanzeller Ok. e o Hidalgo, proprietário da vinícola, que, junto ao vinhedo de Miraflores, fizeram esse experimento só que o vinhedo é o Pastrana, é o vizinho do Miraflores, né? Isso então é Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda. Toda vez que falou manzanilla, a pessoa já sabe que é Sanlúcar. Manzanilha não é da DO Jerez. Ah, não? Ah, não? Não. Ah, ok. A DO Começa em fino. Jerez, Sherry, não englobou até começo da década de 60 o manzanilha, mas manzanilha tem uma denominação própria. Manzanilha. E saiu porque eles quiseram sair ou saiu porque Não, botaram porque- pra fora? Não, porque é característica diferente. Diferente, resolveram que não, é uma coisa à parte. Mas o manzanilla não é produzido só em Sanlúcar de Sim, Barrameda? exatamente.
Ele só pode ser produzido em San Luca, mas ele é um Jerez. Sim. Ele não está na DO de Jerez, mas é da família de Jerez. É quase um Beaujolais para Borgonha? Sim, você pegou bem a ideia. E a gente pode até, sem muito preciosismo, até estender essa região para a região de Montilla, até que tem essa característica de vinho fortificado, né? Com característica do sul, todo o sul da Andaluzia. Olha- E com o que você harmonizaria? Duas harmonizações excepcionais para esse. Quero só fazer uma observação. Eu tomei faz 5 minutos, não sai da boca nem a pau. Não sai da boca. Ó, O retro fica aqui embaixo. não sai nem a pau da boca. Já tomei água, tudo, e não sai. São longos mesmo. Antes disso, eu gostaria de destacar que quando você compra uma garrafa de Jerez, ele já está pronto, né? Toda essa parte, que nem O afinamento já está definido. Já ocorreu. é como acontece Um whisky. no Town do Porto, por exemplo. Tá. O período É nada. Maduração e envelhecimento já ocorreu. Não A na garrafa. oxidação já ocorreu. Não, é não ocorre na diferente do vintage do Porto, que tem o garrafa. Período de garrafa. de redução na garrafa. Então, esse vinho eu já tenho há 3 anos. Pode ser que ele tenha mudado de característica. Aí tem Ele guarda muito mal o vinho. O vinho, possível que tenha. Conta como é que você guarda esses vinhos. É possível que tenha alterado no porta-mala do carro. Especialmente em lugares que tem uma maresia um pouco mais predominante. falou, A maresia e a salinidade no ar é maior. Essa história é o fantástica. Didu. Essa história do Didu é o seguinte. Essa história do Didu, né, Didu? História do É Didu. sua. É ele que me O contou. pai do Didu tinha um apartamento no Guarujá. Pai do amigo do vô do Didu. Então, lá no Guarujá, onde eu fui na minha adolescência, tudo, desde a minha infância, mas Gostoso. na adolescência tinha um terraço no prédio, já junto da areia mesmo. Legal, Né? legal. E entre as bebidas, Em cima do Monduba. Tá. não, o Monduba foi Veio a pré-Jerez. Essa daí já era Obamar. Pra Jerez. Tinha a garrafa de Tio Pepe, que é uma das marcas mais conhecidas de fino, um dos mais vendidos. E eu gostava de tomar assim no terraço, vendo, porque para mim Quer dizer, o senhor era nobre já desde a infância. Privilégio, hein? Né? Eu digo, Privilégio, por que tomava fino, né? Ele me falou. Tava enseada rolando na areia, parecendo que eu tava milanesa. Tava raspadinha, tava leite condensado. Fazer um de parênteses. meditação. O Pagliari me ensinou isso há muitos anos atrás, que o Jerez é uma bebida típica que vem da família. Você não conhece Jerez no restaurante. O Jerez é uma bebida, como tinha no passado o Flório. Todo italiano tinha uma garrafa de Flório em sua Marsala. casa. Era impossível um italiano não ter um Marsala, um Flório na sua Já casa. consegui comprar esse ano um Flório Marsala É mesmo, é? lá nos Estados Unidos. E aí o Jerez, o Pagliari falou para mim, Didu, o Jerez, porque quando a gente se conheceu, não se falava em Jerez, não tinha... Desculpa, quando foi isso? Isso foi 50 anos atrás. Que Não, legal. a gente se conhece há pouco tempo. A gente se conhece- eu conheço o Pagliari há 20 anos. Tá, era mais. Não, lamentavelmente a gente perdeu a nossa É o encontro de alma, é o encontro de alma. Não, então. convivemos encontrassem. nos mesmos lugares, com pessoas dos mesmos Em comum. prédios, Que legal. mas não nos cruzamos. Que coisa Curioso. Isso é da vida, isso é da vida. Muito É da vida. curioso. Mas ele dizia, o Jerez é uma bebida que vem da família. Ou o cara o pai tomava em casa e ele absorveu. Hoje não. Hoje Cultura é uma tradição passada em família. Mas aí então volta. Então o Pagliari Hereditário, tinha o hereditário. pai dele, que era um grande apreciador de vinho. Bom, só que acredito que o consumo ficava de uma temporada para outra, né? Não acabava a garrafa. Temporada, Aberto. Aí, No Guarujá. não, mas estava num armário escuro. Era escura, é isso. Aí eu, Agora já faz frio, é 16, 17 graus. Onde aí eu convidei um amigo, Umidade. um grande amigo meu, o Guilherme,
e nós apresentei o Jerez para ele gostou e tudo mais. Você tinha quantos anos, Pagliari? Desculpa. 16 anos. Putz, O Cara, cara, naquela época você pegava o carro do seu pai e ia pra praia. o cara conheceu o Jerez com 16 anos. Não, Já estava apresentando um pro outro. Não, Não, e outra, contemplando, né, num Dolce Farniente. Putz, Eu só fui descobrir o Dolce Farniente agora, mês passado. O que tá fazendo? Eu falei, Descobriu tarde o Dolce Dolce Farniente. Fica quieto, eu tô Bom, bem aqui. esse amigo convivo até hoje ficou com ele. apaixonado. Eu chamo de pelo Jerez. contemplar, é o estado contemplativo da vida. Ele resolveu, alguns anos atrás, comprar um Tio Pepe. Ele perguntou qual que era mesmo a garrafa que a gente tomava, Tio Pepe. Ele comprou e depois falou para mim, puxa, eu acho que a bebida degringolou, não é mais aquela boa da sua A época. gente tomava que a gente antigamente. tomava. E era, na realidade, um vinho Não, já ele oxidado. escreveu. O Pagliari conta errado. Ele conta a história do meu pai errada. Eu falei que eu vou contar a história. O amigo chegou, cruzou com ele na rua e falou: pô, Pagliari, eu comprei o Tio Pepe, pô. Tem nada a ver, os caras estragaram a bebida, ele é branquinho, Isso que eu falei. ele é fresco, ele... É isso que eu falei, ele não falou nada disso. Aquele seu não, ele era intenso, ele era, pô, começou a descrever uma coisa oxidada, muito Nada, mais né? oxidada, claro, era vencido, pô, tinha 3 anos a garrafa 3 anos aberta. no Guarujá. Aí o Pagliari explicou pro cara, não, você que tomava o Jerez errado. Mas a gente contou essa história parecida ontem de um container aí que foi parar que os caras Exatamente. Ele cozido. Mas, então é isso aí. Eu acho que Mas você diria que um amontilhado, por exemplo, pode lembrar um fino mais oxidado? olha, eu precisaria né? pôr lado a lado, né? E em que estágio de... Em que de oxidação. estágio, né? Porque, na realidade, o amontilhado saiu do fino. Mas, ó, você não contou da harmonização. Obrigado. 2 harmonizações legais para esse vinho. Para quem está vendo em casa, falou, quer saber? Vou comprar um vinho desse. Eu vou dar uma de um prato espanhol e uma do geral. Normalmente, o manzanilha e o fino são vinhos para aperitivos ou umas tapas bem leves, né? Ok. Para entrar em prato... Um Ramon Serrano, Eu acho que esse manzanilha passada já tem condição de entrar em prato. Ele já tem uma complexidade maior, apesar da boca ainda continuar leve. Ele né? encararia uma paella, por exemplo? de coelho com coelhinho. Ixi, tá bom, hein? Eu acho que sim. O grande problema do acho que é vinho melhor, fortificado é o Olha, grau de álcool. gostinho Né? de coelho e frango. Esse tem 15% de álcool. Quando você vai para da linha oxidativa, já vai para 20 graus. Né? Você me E o amontilhado, desculpe, também... O amontilhado também vai para 20 graus. Você me deixou com uma dúvida que eu acho que quem está assistindo também ficou. Se prestou atenção, né? Você prestou Se atenção? não volta, se não volta, Prestou atenção ou tá aí tomando café? Vacilando. Você falou que o enólogo, quando ele vai separar os estilos, ele separa logo no início. Sim. E que alguns, de repente... Na época da sobretábula, né? Isso. Mas alguns não funcionam como ele achava, a flor cai, muda de categoria. Como é que fica o álcool? Ele põe mais álcool? Ele ele põe mais 20%. álcool. Ele fortifica na hora. tá. Colocou... Falou, esse aqui não funcionou, bota mais álcool e Bota. passa pra lá. É isso? Bom, eu tive em Xerez uma única vez há 20 anos, né? Pô, então mudou tudo de lá pra Não. Não adiantou essa... Não, temos que ir junto agora. Essa entrevista Esse não é o adiantou. subterfúgio. O subterfúgio vai voltar lá agora. Windows 98, pô. Que eu me lembro... Atualizou. Que eu me lembre, tinha uma polêmica sobre o Paulo Cortado, que é esse com características dos 2 vinhos, né? Se o enólogo tem capacidade já de falar, definir que... esse vai para Paulo Cortado ou ele muda no meio do caminho. Essa é uma resposta que eu não me lembro. É minha categoria predileta. É. Para Nossa. mim, eu tenho dúvida.
apesar de gostar muito do Manzanilha fino, eu estou entre o Amontilhado e o Oloroso, que eu acho 2 vinhos excepcionais. Hein? O Oloroso, hoje em dia, ele precisa ser seco. Precisa? Pela lei, Pela lei, ele pela lei. é seco. Isso aquela lei a partir dos anos 60? Eu não me lembro exatamente em que ano que foi isso, mas um dos olorosos que eu gostava era doce. Olha só. Na época que ele podia ser chamado de oloroso, tá. que era um Vors de 30 anos da Gonzales Bias. Então. Na realidade, tem os intermediários doces, que ou partem do fino ou do oloroso. Então, é o cream, o pale cream, Ok. são vinhos que muitas vezes eles juntam, pegam o açúcar de um terreno menos, um vinho feito de uma área menos nobre de vinhedo, e juntam com o vinho fino, o vinho amontilhado ou oloroso. Tá. E é um equilíbrio bacana, porque para muita gente ele é muito seco, o fino e o manzanilha, né? Para alguns paladares precisa um pouco do açúcar. E pale cream, é porque essa Nomenclatura? nomenclatura Os inglesa, ingleses, no inglês. Me lembrou muito a questão do Armagnac e Cognac, né? É. VS, VSOP, Very Special, Very Special, Napoleon, Old Pale, né? Eu Os ingleses acredito mesmo. que são o consumidor inglês que... Eram bons comerciantes Incentivo. e bons consumidores, talvez. o mercantilismo começou com eles, É né, deles, cara? exato. O Ramatiz visitou o La Ritana e Legal. contou uma história muito legal, que ele estava embevecido com o venenciador, né? Sim, lógico. Para quem não sabe, o venenciador é o provador. Tem uma varetinha com um copinho na ponta, ele Putz, é lindo ver isso, né? fura o véu e quando tira não interfere. Então, e é uma habilidade incrível. Pá, dá uma Porque estilingada, o cara, né? ele põe aqui, levanta a vareta, fica um risco. Depois, se você tiver imagem para insertar aí, Puta, que Tem algum bacana. vale isso, pôr, né? porque Assim, faz assim, ó. Não, chagou daqui, é pega aqui, maravilhoso faz, o venenciador. Isso é legal, cara. E o venenciador era um velhinho, pô, daqueles, fez isso a vida toda, um craque. E o Ramatiz babando, pô, eu tô aqui, não acredito. E aí começou a conversar com o velhinho e falou, mas me explica, o que eu tenho aqui? Eu estou percebendo isso, estou percebendo aquilo, todo excitado. O velhinho olhou para ele e falou, não. Calma, né? Toma e deixa a gitana falar para você. Olha que lindo. Eu concordo com isso. Muitas vezes A gente tenta buscar, né, as coisas, né? Calma. tenta analisar. É o shintoísmo. Tecnicamente, né? Observar, empírico. E- Empírico, é. você precisa, né, ficar quieto e observar. Eu Não adianta você observei muito querer isso nesses cursos julgar, aí, né? Às vezes W7, não sei o que O lá. cara preocupado. Sabe, e não, às vezes vai tomar um curta, grande cara. vinho, como eu falo, não adianta você querer analisar a Mona Lisa pela cor ou pela pincelada. É. Relaxa, contempla. Eu, aprende lá. eu trabalhei em importadora e o meu chefe, o Silvio Rocha, Legal. eu comentava, por acaso você vai estar namorando tudo, você chega lá perto, peraí, belos cabelos, não sei o quê, Notas de rosa. Né? Lábios rubros como a rosa, né? Então, perde o Pele momento, sedosa. né? Eu acho Perfeito, que bem colocado, são Palhari. vinhos de Top. que eu chamo Apreciação. de meditação, né? Contemplação. O Silvio Rocha falou, uma vez fui num curso dele, muitos anos atrás, e ele falou uma frase que eu roubei para mim, eu uso sempre em palestra, tudo, que é linda, que ele fala o seguinte, o vinho é feito por alguém, para o prazer de outro alguém. Eles não se conhecem. Às vezes estão no outro lado do planeta. Às vezes estão em séculos diferentes, né? Só isso, Não Fantástico. são nem contemporâneos. não, só isso já coloca o cara no lugar e fala, peraí, alguém fez isso para esse momento meu de prazer. Chegar aqui, né? Eu recebi um vídeo hoje, um amigo nosso na O Luizinho Borgonha. falou, pegava, às vezes vinhos antigos, de 50, 60 anos, quem fez não tá mais vivo. Morreu todo mundo, cara. Você nem cara, e sabe. você lá contemplando isso. Um amigo nosso hoje mandou uma foto, Tem um que vídeo. respeitar. Cacete, isso. Ele tá na Borgonha e aí vem uma mulher com um arado puxado por um cavalo. É. Devagarinho. Eu falei, eu tô na selva de pedra aqui, mandei uma foto pra ele, É. ele filmou. Ele falou, esses aqui são os campos.
E a vida ali acontece nessa velocidade. Claro, 500 porque anos, o trator compacta o solo não, e é e ruim. passa a roda. Não, Lá na frente ele melhora, mas ele nunca exota. Então Volete il progresso, ritornate all'antico. É verdade. Sábio. Verdade. Pode ter certeza. O cimento romano até hoje estou estudando, porque agora eles descobriram que tem um crack. E se tiver infiltração, ele mesmo se regenera. Se regenera. Ah, para com Sim, isso. Tem uma Crack não sílica vai, dentro acaba. que É mesmo? faz ele cicatrizar na pedra. Pô, eu não consigo crer. Não que quebra é nunca. Tá secando até hoje. Isso aí. Tem uma Vulcânico, parte é coisa junto com vulcão, um monte de É, cinza mistureba vulcânica. maluca, uma Isso mistureba é maluca. recente, essa descoberta? Começou Eles de uns estão 3 anos. estão Uns estudando já 3 faz anos uns 20 começou. anos para saber o que é. Há 3 anos eles descobriram que era um negócio incrível, que até mesmo embaixo d'água... Era onde um tem conhecimento que se perdeu. Se perdeu, tanto é que se fazia portos, né, com esse cimento tudo, que obrigado, não degenera nunca, a salinidade, o mar não quebra aquilo nunca. Pelo contrário, vai Eles deixando conseguiram achar mais íntegro, forte, vai deixando mais duro. mais duro ainda. Depois Olha. de 100, 200, 300 anos, mas mais duro Não, ainda. 1000 anos, 2000 anos, tava duro ainda. É, negócio maluco. Esse aqui Tecnologias, harmoniza bem, então, Dom Reis? Com certeza. Ah, eu vou... Então vamos lá, Vou né? descobrir agora. Tem coisa que o Olavo gosta de harmonizar com ar. Ele fala, você vai harmonizar isso aqui com ele? Ele falou, com ar. Vamos perguntar alguma coisa pro Palhares, assim ele não pode comer. E a gente vai comendo. Eu ia perguntar como foi que o Palhari entrou nesse mundo, mas já foi respondido, né? Foi algo O cara que aos familiar, 16 né? Na já sua curtia sacada no René. Guarujá. Aos 16 meu anos passava o conhecimento pro outro, pô. Brincadeira. O, Você lembra quando foi a primeira bicada num Jerez? Ou num Xerez? Ou num Como é que você vinho, fala, ou- Palhari? Você fala Jerez ou você fala Xerez? falou o Xerez, né? Então tá bom. Vamos falar Xerez. então. Xerez, E lá eles- Só o nome, que é falam Dom lá. Jerez. Jerez, né? Jerez. você sai com um pessoal lá local, para eles um ótimo jantar é um jantar com frios, assim. Legal. E o que eles Tapas, pedem né? pedem uma zanilha normalmente. Impressionante. Como Legal. isso em Madrid, um lugar cosmopolita, tudo. Perfeito. O Luiz Otto me contou uma coisa Obrigado. que eu acho que merece comentar aqui, porque, lamentavelmente, Obrigado. esses vinhos especiais, caso também do Porto, do Madeira, são vinhos que se promovem muito mal, eles trabalham muito mal. Mas será que eles querem? Não sei, cara. O fato é o seguinte, o Luiz, isso já tem uns 5 anos, sentou num bar de Madrid uma vez para fazer hora e pediu para o garçom manzanilla. Demorou, ele falou, ele estava achando estranho que tinha demorado. muito. Dali a pouco chega uma xícara de chá, porque manzanilla também é camomila. Por curiosidade, o Elva, que é na Andaluzia, tem Isso aqui ficou muito bom. a produção de manzanilha. Por isso que eles... Ah, é? Por isso que se virou manzanilla? Não, por isso que tem a DO Manzanilha São Lucas de Barrameda. Né? Ah, olha. Quando eu comecei a sair com a Vera, minha esposa, Não, fica tranquilo. final dos anos 70, a gente, toda vez que ia jantar, pedia, antes de ir para a mesa no restaurante, a gente tomava uma copa De Jerez. de tio Pepe, que era o que Você tinha ali, mas já tinha mais acesso. E depois esse costume se perdeu. E então acredito que muitas vezes é o momento, né? Também. Mas você veja o seguinte, um lugar, você está num país que é produtor de um vinho único, conhecido no mundo todo. Famoso por ga- isso. Um garçom que está habituado a atender turistas, clientes, vai decidir. Ele não perguntou se o senhor está falando, o senhor se refere ao chá Quer tomar um chá? ou ao Jerez. És um té ou és um vinho? Ele nem perguntou, ele foi e pediu um chá. Pô, bicho, isso é assustador. Assustador, né? Então, Mas será que isso não é contágio, foi um contágio em função dos turistas? Eu acho que isso é alguém que conhecia o Luiz e falou pro o garçom. Vamos sacanear aquele cara. aquele Foi cara. É o cara que esquisito. levou a mala dele uns anos antes. É o mesmo que roubou a mala do Palhares. Ah, caramba. Roubaram só preciosidade na mala. Os caras quando ele pousa, o cara tá atrás dele. Tá no Madrid Barajas esperando. Pô, Chegou lá, vai agora. atrás dele. Vou atrás dele, ele vai comprar umas coisas boas. bom, voltando para a harmonização. Vocês já passaram a harmonização? Não. Não, nunca.
em Jerez de la Frontera, na cidade, tinha, 20 anos atrás, não sei se ainda existe, um bar-restaurante que era o Galo, que tinha os vários tipos de Jerez e a comida, e ele sugeria Putz, que legal isso. o que comer. Então, Como chamava? Você lembra o nome? El Galo. El Galo. Agora não me lembro se era Galo, mais alguma coisa. Galonero, alguma Era coisa. Galo Rojo. Galo, é. E era um restaurante, tinha um bar que a construção era circular, tinha o pessoal lá no bar mesmo que ficava tomando no balcão, e tinha as mesinhas assim ao ar livre. E eu fiz o completo, né? Eu fiz Lógico. Sequência o, toda. o difícil, quando você começa a chegar nesses de 20 graus, né? É a quantidade que você ingere para Claro. acompanhar. Então, me lembro no caso do Oloroso, que era o mais complicado, que era com o rabo de touro, né? Sei, tá, uma rabada. Uma rabada. Eu acho muito Demi-glace, difícil o caso do... Como é que chama? Da uva doce. Pedro Jimenez? Pedro Jimenez, para... você acaba Moscatel. A Moscatel até menos, mas a Pedro Jimenez é muito intensa. Tenso, né? né? Atropela tudo, né? Você acaba tomando um cálice com Muito bolo pouco. de chocolate, alguma coisa assim do tipo. Eu preciso contar a história Um do gestor. Pedro Jimenez. Não dá para o não Pedro contar. Jimenez. Tá. Nós temos um amigo no mundo do vinho que é bastante conhecido, que é um médico geneticista, Dr. Edécio Armbruster. Foi presidente da SBAV e tudo, é um estudioso, um cara muito legal. E o Edécio um dia chegou para mim e falou assim, tanto é que eu chamo ele de Peter Siemens até hoje, porque ele chegou para mim e falou, Didu, você sabe que a Pedro Jimenez é a Riesling? Como é que é, Edécio? Como é que é? A Pedro Jimenez é a Riesling. Como assim, Edécio? Ele falou, pois é. Um alemão trouxe a Riesling para a Espanha e ele se chamava Peter Siemens. Siemens, igual a empresa de maquinário. Computador. Não, Siemens, né? Siemens, é. Ah, Siemens com S? Siemens, com Siemens, S. tá. O alemão fala Siemens, Peter Siemens. Eu passei a chamar o Alemão de Edécio... Berlim, o alemão É de o alemão Berlim, de não é Berlim. da Bavária. Alemão de Berlim, o prussiano, né? O alemão da Bavária o é Edécio Siemens. usa aqueles palitozinhos. Prussiano, Prussiano. spaciba. De Price. Aí eu falei, é verdade, Edécio? Molocó. É leite. Falou, e aí o que aconteceu? Os caras plantaram a Riesling e como não sabiam o nome da uva, quiseram dar o nome do cara, mas eles não sabiam falar Peter Siemens e falaram Pedro Ximenes. E a uva virou Pedro Ximenes. Que engraçado. Não, olha essa muito história. verossímil, muito verossímil. Olha onde essa história vai chegar. Todo mundo riu dele, eu fui... Todos nós rimos, todo mundo foi checar. Edécio tá louco. Caçoaram dele. Esquece essa história, Edécio tá louco. Alguma coisa dava o repolho lá. Do repolho. Ué, porque... O vinagre de maçã que a gente tava falando. Não, como é que é o nome? O chucrute. Chucrute. É repolho cozido. É chucrute. É chucrute. Cozido, exato. É. Bom, esse é outro assunto. O pessoal não sabe aí. Depois a gente volta. Depois vocês assinam o Duolingo, Esse é começa outra- a fazer uns idiomas em casa. Voltando ao Peter Siemens. Peter Siemens. Aí todo mundo riu do Edécio e tal. Bom, um belo dia, nós estamos no lançamento de uns vinhos que a Premium traz do Vale do Elqui. E uma uva é o Pedro Ximenes. Ele tem um Pedro Jimenez. Tá. Um Pedro Jimenez no Chile, Vinho branco tranquilo. Falérnia, né? Falérnia. Falérnia. Um super vinho que eu indico para todo mundo, bom e barato. Legal. E nós estamos naquela loja ali perto que fechou, Le Tire Bouchon. O Você Tio lembra? Buchon, lembra? Era Tio Buchon. ele era bárbaro, adorava Thierry aquele Bouchon. cara e tal. Bom, estamos lá no lançamento do vinho com o produtor, com o Orlando Rodrigues, tudo. E servem o Pedro Jimenez. Eu falei, pô, Pedro Jimenez no Chile, não sabia e tal. Quando eu ponho no nariz, e o Edécio estava longe,
Eu estava num grupo, o Edécio no outro. E ele só olhando o de duas Ele calmas no olhando. olho. Quando eu ponho no nariz, eu falei, porra, nariz de Riesling. O Edécio olhou para mim e falou, Pira Siemens. De longe. Bom, mas a piada... Mais uma A piada com... Isso é ou foda. quer cortar só o presunto? Traz de lado, Nuno. As brusquetinhas, você corta uns presuntinhos e bota no meio. E joga no meio, mais uns Joga no meio. soltos. É mais um subterfúgio pra trazer só o negócio. É Pronto. Então faz 100. Faz 100. Faz 100. presunto e o pãozinho. Isso. Isso. Perfeito. E um azeite. O azeite. O azeite sempre bom, É, pá. Bom. Bom, aí, olha que história. Virou piada, passou o assunto. O que sobrou é que eu chamo o Edécio de Pira Siemens e ficou nisso. É o bolinho, né? Claro que eu quero. Estou falando agora, não posso comer. Você não vai pegar. Não, tá reservado pra você. É um guloso, a perna direita dele é oca. Pô, come pra caramba. Vai cair tudo Aí, passam os anos. direita dele é o Roberto Carlos também. Não tá aí com o Roberto Carlos Ferrou, ninguém come. A do Wagner Montes também. Bom, passam os anos, a Zahil fez não sei quantos anos, 30 anos, 50 anos, sei lá, fez a Zahil, fez um evento muito legal com vários produtores. E veio um cara de Jerez, que eu não lembro qual é que eles trazem. A Zahil traz um Jerez É do grupo Esteves. muito legal. Bom, chego lá no cara, e eu já tinha tomado todas, estava solto. Aí eu chego nos lugares, os caras já falam, já sabem que eu Vai sair. falo demais, falam, vamos ver o que ele vai falar. E eu cheguei pro cara e falei, deixa eu te falar uma história. E contei do Edécio. Falei, eu soube de uma história a respeito da PX, do Pedro Ximenes, que na verdade seria Peter Siemens, porque foi um alemão e tal. O cara olhou para mim, mas é correto? Essa história é verdadeira? Só que a uva não é a Riesling. Era uma outra uva. Ele falou o nome que eu não lembro. A Pedro Ximenes é uma outra uva que não é a Riesling, mas trazida por um tal de Pira Siemens. Tá brincando. Ah, cara, eu gravei. Ele Não, falou, aí tem verossimilaridade. Não, aí é- eu falei, não, peraí, vamos gravar. Aí eu preciso A achar história não esse... pode só parecer boa, tem que Gravei, ser boa. mas, exato. ó, a verdade seja dita, o Edécio não estava Tava errado. certo. Pô, Não, é o Edécio- Pira Siemens. Fodeu agora. Não era Riesling, mas era Pira Siemens. Não é interessante isso? Legal. Muito legal. Bom, o mundo do vinho é cheio de Repleto. história, Cheio de a maioria é mentira, mas a ciência vem aí pra... Ela só pede pras histórias dos pescadores. Ela tá na disputa ali, brava. A ciência vem aí pra estragar muitas histórias. não- mas é não verdade. perde- mas não perde o charme. Ontem eu fui falar de ocitocina, o doutor já me rachou no meio. Rachou, Acabou tava com rachada. 20 anos de Achou no crendice, meio. de crendice. Acabou comigo. Achou. Eu achei que eu Falei de ia rico, cheio de E ocitocina. deu uma rachada assim, ó. Não. Corrigiu até a semântica. Ele falou, burrão, não é oxitocina, é ocitocina. Ocitocina com C, não é com É. X, burrão. X, eu não tinha nem escrito a palavra. Ó, nem é- tão bom que ele pegou Não. a minha semântica que eu tava falando. nem é o produto, como não se escreve. Ele acabou comigo. Eu falei, isso é fudido. Só um triplo R pra me Doutor acalmar, Luiz né? Borges, a gente ama. É, pô, Saúde, gente. Né? Foi Saúde, de ontem né? também, Que não tem nem maravilha. como não amar aquela session de ontem, Aquela cavaleiro. Muito foi obrigado, pesada. viu? Foi pesada. E dando continuidades hoje, né? Bom, Pagliari, você já contou mais ou menos como começou. Me conta, quando foi a primeira vez que você foi para lá, em loco, fazer as suas pesquisas, degustar? Quem você visitou? Lá no Jerez. Eu visitei a Lustal. Foi a primeira, foi direto. Sua primeira visita foi Lustal. Ela é maior, é uma alução A maior. Gonzales Bias. Gonzales Bias é impressionante. O enólogo levou aí numa parte mais superior de uma das bodegas. Eles têm vários locais de armazenamento de barrica e falou, ó, isso aqui, não sei que porcentagem vai para o uísque, que está na moda usar barrica. Barriga de xerez pra... Sim. Tem até... Pra envelhecer. Tem um que eu gosto muito, que é o Quintaruban, do
Acho que é Glenfiddich. Em Tarumbo, que é em Jerez, que Qual é a é bom madeira demais. que barrica eles de Jerez, usam? eles As fizeram com barricas barriga são de de boi. que madeira? Boa Palhares, pergunta. você sabe? Não sei dizer. E quantos anos eles carvalho usam francês, até aquelas vender? Bom, é que tá. O Jerez tem, para cada um dos estilos, tem várias categorias, né? Tem a categoria que vende mais, que é a que fica menos tempo, seus 5, 6 anos em Solera. E tem as especiais, o Voss, que são pelo menos 20 anos de Solera, e tem os Vors, que são vinhos realmente Únicos. grandes vinhos. Tem Vors de Amontilado, Oloroso, Pedro Jiménez e tudo, que são de 30 anos. Então, É aquela sua última adega ali da direita. e o, São aqueles menos especiais ali. Ele falou, não pode... O Vors, Estica o o assunto, Vors estica o assunto, ele é uma safra excepcional, o Vors, ou não? não, são vinhos caros. Ele responde sincero, ele responde Você sincero. também falou, são vinhos caros, né? Claro, não é pô, para gente, comentar. Não é pra qualquer um, não é pra Não qualquer é pra um. comentar. Não, são para oportunidades, né, especiais. Ele vai justificando. Grandes eventos e tal, né? Não só os vinhos de Jerez, mas os vinhos tradicionais. Você não vai abrir sempre um Grand Cru Claro. da Borgonha Claro, ou Bordeaux claro. não, em todo fim de semana. Não, a Você graça deixa é a diversidade, Não, é conhecer e outras deixa coisas. para ocasiões especiais. Né? Eu abro sempre que eu posso. O Palhares, você sabe que eu antes preciso esclarecer uma coisa aqui para a audiência. A minha amizade com o Palhares se dá por contraste, como nas harmonizações, Mas essas são as grandes... Essas são as grandes uniões da vida. Essas é são por exato. contraste. Contraste. Eu sou ignorante, estúpido, mal educado Você é ignorante sobre o do cara da melhor qualidade, e cara. falo pra Você é caramba. modesto. Ele é culto, educado, Erudito, centrado, exato. ponderado, estudou. Pensa no que fala. Eu falo primeiro, depois pensa no que eu A falei. gente só pensa à noite, né? Não no Só, momento. né, Só à noite, depois. só, É né? uma vergonha alheia que te acompanha. Até você fala, foda-se, já falei essa merda mesmo que se foda. Eu sei que nasceu uma amizade bárbara, Bacana. pelo menos da verdade. minha parte. E aí o que acontece? Para mim, o Pagliari é um grande, além de ser uma fonte sempre de cultura, onde eu me alimento com informações, tiro dúvidas e tudo mais, como também de generosidade, porque ele é muito generoso. verdade. E um dia nós estamos num aniversário dele e ele abriu abriu uma Pommery de 100 anos, abriu um outro não sei o quê. E eu fiquei emocionado. Para esse aniversário, Não, mas não tinha quase ninguém. Aí eu cheguei, era família e tal, esse meu jeito espontâneo, falei, eu queria fazer um brinde e tal, eu levantei e falei, um brinde especialmente à generosidade do Pagliari de abrir essas coisas, levanta o filho dele, o Pedro. Eu sei qual que é essa daí. Pedro é muito bem-humorado, tirador de sarro, ele levantou e falou, Didu, desculpa, deixa eu falar uma coisa, isso é com você, viu, porque com a família, ó... Cara do Pagliari. Ele falou que vocês não merecem tanto, vocês não sabem o que vocês estão tomando. maravilha. Pra Não vocês. é verdade, porque eu já abri. Primeiro Grand Cru, aqui ele não gosta tanto de vinho tinto. Sério? Ele não gosta? Ele é que não sabe beber, Didu. Né? Ele não herdou essa Não sua saber- habilidade, então. Não é de saber beber. Ele tem gosto mais para vinho Tá, branco. E É que o Pagliari tem fama de pão duro na família e eu testemunhei uma cena. Que favor, nós viajamos juntos para Paris. Inclusive, vou dar essa dica a você. Se for para Paris, quiser fazer bonito numa loja e não gastar um euro, Um puto. você vai entrar e fazer com o Pagliari. Se vous plaît, monsieur, est-ce que vous avez quelques Jurançon sec? Lançou um século. Lançou o seco. Quase ninguém tem. Aí ele já fica bonito. Fala, legal, então... Ah, então só tem essas merda aí, não vou tomar. Merci Merci beaucoup. Quando o cara tem, o cara traz. Traz e mostra pra ele. Ele falou,
Esse eu conheço. Esse eu já tenho. Tem um outro produtor, aí não tem. Claro. Claro. Aí o cara fala, mas alguma outra coisa? 4.000 Garrafa. Aí ele fala, 4.000. oui, peut-être un... Armagnac bar. Não, Armagnac. não, ele fala fronton. Fronton. Fronton, nem o cara da loja sabe o que é. Ele falou, deixa eu abrir o Ninguém livro, conhece. deixa eu abrir a Isso é uma enciclopédia. Isso é uma Por injustiça. favor, por favor, Palhari, por favor. Ele sai bem blasé. Se é acusação ou se é defesa. Ele sai bem blasé e fala, pode problema. Não sei para problema. Tem uma depreciação. Fronton é o nome atual da antiga Côte Frontonnaise, que é a região próxima a Toulouse. São vinhos com a Negrete, que é uma uva que praticamente só se encontra lá na região, e Negrete, corte com Cabernet e tudo. Depreciativamente, eles são conhecidos como Beaujolais, Toulousain, né? Mas não tem nada de Beaujolais. São vinhos fáceis de tomar, deliciosos. E não sei a razão de... Não ter essa... Você vai em Paris, Popularizado. vai... O francês não sabe tomar vinho. A gente chegou a essa conclusão. Não, outro não dia. é. Eles não tomam vinho bom. Paris é... Eles gostam de tomar vinho de R$1, €1. Deveria Paris ter é tudo. outro lugar, né? Não, Paris Não é nem a Paris França, Paris não é nem França. Paris Igual o é Olavo outra fala, coisa. Berlim. Ele falou, Berlim não é nem Alemanha. Mas vocês viram o conhecimento? Eu vou falar porque ele não vai falar isso nunca. Isso, por isso E quem conhece Por ele... isso que a gente convidou, Lido. A gente sabe que a gente vai falar. Você sabe que Ele vai falar- ele arrasou vai- o testemunial. você vai se explicar melhor que... E quem sabe o que ele sabe, não fala por inveja. E eu digo isso porque eu conheço o nosso métier. É uma Sim, você merda. conhece bem. Um festival de vaidade. Por isso que não vai pra frente também, né? Gente que Fogueira das vaidades. Por isso tem não vai uma pra frente. dificuldade de fazer um elogio a alguém. Vocês estão diante do cara que mais conhece vinho no Brasil. Ele vai negar, não é, não sei o quê. Não tem para ninguém, bicho. E é modesto, é modesto. E modesto, irritantemente modesto. Ele Uma consegue. pessoa elegante, um nobre. Eu uma vez falei isso num grupo, falei, olha, se eu soubesse 10% do que o Palhares sabe, vocês estavam fodidos comigo. que eu ia... Vocês iam pagar pra me ligar, vocês iam me mandar uma mensagem e um pix. O cara fala uma pataquada, ele fica quieto. O máximo que ele faz é sussurrar para mim. Não é isso. Ele confundiu. Sempre Isso, muito... isso é uma maravilha na vida, hein, Não, Didi? ele é Isso é uma muito- evolução. Você falou que ele é um químico de profissão. Eu ia falar que ele é um filósofo de profissão. Meu, né, o cara é de uma elegância, de uma sobriedade. Uma sabedoria, uma sabedoria. Você vê como Deus não dá asa às cobras, né? Eu todo Você dia... imagina eu com o conhecimento do Palhares, era uma merda. Não ia ter que abater a Insuportável, você não tiros. vai nem falar com ninguém. Abate a tiros esse cara. Eu todo dia aprendo com vinho. Não, mas eu sem sou dúvida. aprendiz. Eu Isso sou um excelente só mostra- professor, eu sou um excelente professor. Isso só mostra a sua competência, porque só quem sabe muito é que é capaz de dizer isso. Porque nós estamos cheios de gente no mercado, Falando besteira. jovem, porra, bicho, Esses jovens, ontem me mandou um amigo Metralhadora meu, de bobagem. mandou um vídeo, caramba, não é possível. Metralhadora de bobagem. Um cara que eu nunca vi na vida falando de leite Havre no Chile, falando que leite Havre no Chile é atacado por botritos. Eu falei, como é que é, irmão? mas é só se for induzido, né? Não tem clima para isso, que eu Tem saiba. umidade, né? Não tem... Aquele francês, o filho do francês lá que faz em Casablanca, ele diz que tem 2 fileiras que são de botrite. Dá botrite? É, Naturalmente. naturalmente. Raro isso, hein? Não sei, sabe o que a Decanter traz? O Jean Charles. O Jean Charles. É. Prepara. Jean Charles. Puxa vida. Como é que é o sobrenome? Ele é adoro o Jean Charles. Bom, ele me falou... Vilar. Jean Vilar. Charles Vilar. Ah, o Vilar. Grande produtor. É, belo. Ele disse que... Decanter, né? É, que tem. acredito nele. Ele é sério. Não. E é um bom vinho o botritizado. De qualquer forma, o que mais acontece no jornalismo do vinho hoje é um pedantismo e um esnobismo que, se o Palhari fosse assim... Se ele fosse um censor, ele ia dar em todo mundo. Ele ia dar em todo mundo. Não, se ele fosse tonto e quisesse vender esse comportamento, que é o comportamento usual, por pessoas que não sabem o que estão falando, ele ia virar um assombro. Ia ser um desserviço ao vinho, na minha opinião, porque
quanto mais snob, quanto mais elitista é a comunicação do vinho, Afasta mais do menos consumidor de vinho você tem. Essa é uma opinião minha. E o Pagliari consegue se manter quieto. É bondade sua. sereno. Mas Essa ele aprendeu a contemplar na sacada, tomando um Jerez Ele já oxidado por natureza. É. E pela natureza. Então, você vai esperar o quê dele? É isso. Mas É a sabedoria. o mercado hoje, ele... tá pingando aqui. É, eu acho que a rolha tá solta. Deixa eu tentar enfiar. Daqui, ó, mais. daqui. Tá. Aí. Tenta agora. Chegou a pingar aqui? Não, mas tudo bem, mas é madeira. Tenta Madeira, agora esse madeira azeite, gosta né? de azeite, é. Madeira. Tenta agora, vê se ele tá Igual funcionando. os gladiadores romanos. Ah, melhorou. Ah, foi, viu? O Nuno tá com a mão de alface. Obrigado. É, ele não tem alface aí, resolveu fazer a mão dele de alface. Ô Pagliari, você acha que já visitou quantos produtores? Eu faço. Vocês não sabem, mas o Pagliari é também um grande mágico e um dos maiores colecionadores de baralho. Verdade. Não, peraí, eu trouxe um baralho aqui, calma. E aí, ele com a desculpa de uma associação de colecionadores de baralho que se reúne todo ano em algum lugar, Não só Em algum lugar. ele convence a Vera de ir para que ele precisa ir na Naquele convenção. lugar pra... E lá tem vários E lá ele já produtores some, que a característica do mágico é essa. Ele já vai lá e some. não, a coleção só tem 5 mil baralhos. sentido com o estudo, né? Não é uma juntação de coisas. É um acumulador. É, não é um acumulador, né? E essas convenções têm palestras de pesquisa de vários anos de cada um do pessoal. É uma coisa que parece exótica, mas principalmente na Europa é levado muito a sério, né? Porque é um auxiliar ao estudo da história, ou da cultura popular, o jogo de cartas. Né? Você sabe que eu cometia... Você Você vê como... em jogos de carta ou em baralhos em si? Eu vou- Cards ou... Não jogos. Tá. Apesar de eu gostar de jogar, O que você gosta mais de jogar? Desculpa. Não, você não jogue baralho com ele. Não ouse, Não, né? ele tem Não, uma com memória... mágico ele tem você uma não pode memória jogar. Que uma hora depois ele sabe a carta que se tinha descartado. Não, tem um mágico que ele fala isso, Dolens. Ele fala, ó, se o cara começar a embaralhar assim, ó, sai da mesa que você já perdeu. Você vai dar ruim pra você. na realidade, eu não... Quer dizer, jogar, eu jogo familiarmente, porque como sabendo, vamos dizer, de várias estratégias de mágica, tudo, se eu perco o jogo, é bobeira, né? Se eu ganho, diz que rouba. Então, é mais jogo... Bobeira. Se perder, eles acharam que eu deixei pra acumular o pote. Se não, eles acham que eu tô Ele é roubando. muito atento, sabe? E tem boa memória. Então Não, eu ele- falei pra gente ir, na verdade, vamos pra Las Vegas. Já decidi mudar o destino. Eu vou pra Las Vegas primeiro, Mas você depois não vou pra Jerez respondeu. na fronteira. Quantas vinícolas você acha que você já visitou? Bom, regiões vinícolas, mais de 50. Agora, produtores, eu vou quase todo ano para a Serra Gaúcha, porque legal. cada ano... Nascem 30 ou 40 vinícolas Não, diferentes. e as que existem, Agora nós falamos, nasceu duas. as que existem evoluem. Evoluem, né, mesmo? Eu acho que Legal, eles acompanhar fazem um isso. trabalho bonito. E Ou evoluem, né? Crescem e evoluem. Ou sai do mercado ou começa a evoluir. É proporcionalmente. Umas evoluem ligado, para receber os hóspedes, as outras no vinho. na realidade, eu gosto de visitar vinícolas, seja no Brasil ou fora, porque você visitando o local e conhecendo o produtor, você tem... conhecendo a história e valoriza Não, mais. você Conhecimento, curte né? mais o É. vinho, né? Preço, você cria um preço diferenciado, né? E dentro do mundo do Dom Jerez, fala pra gente quais são os produtores, as grandes vinícolas. Fala pra isso aqui é do caramba, isso aqui é um grande Jerez, aqui foi um dos maiores que eu já tomei. Quais são as vinícolas que você conhece, visitou? Recomenda, E fala que foi isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Olha, Agora ferrou. não, sem querer Pega papel e caneta aí, pessoal. me esquivar, né, da resposta, eu acho que
todas elas têm alguma coisa interessante, alguma edição bacana. Eu Eu não acredito sou nisso. um consumidor nato, né? Claro que é um consumidor nato. Do Jerez, Naturalizado. eventualmente, Não é nada, eu é consumo naturalizado. eventualmente, não é? Eu consumo muito mais o vinho não Tranquilo. fortificado, né? O vinho tranquilo do que o vinho fortificado. Tá. Eu não acredito nisso, porque eu acho que até a gente estava falando dessa questão do marketing, né, da região do Jerez. Ninguém lá é marqueteiro. Consequentemente, eu acho que todo mundo tenta preservar e fazer o vinho da maneira Tá que deve passeando, ser de repente feita, descobre né? uma grande história. Quem conhece vinho vai achar muito para mim é um quando vê aquela moda do bitter nos drinks para Sim, fazer o sim, sim, Negroni, sim, sim, o sim, Amarone. Eu acho que ele estimula. Só que você vai descobrir essa história chegando lá. Não é uma coisa que você vai popularizar isso aqui no restaurante em larga escala. Até o Dom Jerez mesmo toma Jerez só de vez em quando. Eu acho que essa é uma característica que preserva, inclusive, a quantidade que eles têm de produção. Né? Você não tem espaço também ali naquele pedaço da Espanha, quando abre a comporta lá, inunda tudo, né? Não sobra nada, né? Teve agora até um Mas realmente espaço se é uma coisa que eu sugiro a alguém que gosta de vinho, é visitar um produtor. Cara. Sem dúvida. uma experiência única, né, Didu? Nossa, muda a vida da É pessoa. verdade. Muda a concepção que ela tem sobre o vinho, sobre a colheita, sobre essa união com a terra, né? E o vinho tem essa capacidade. É claro que existe sempre os industriais, o cara que montou para se exibir e tudo mais. Isso a gente não evita, é do ser humano. Mas você visita e percebe E isso. você visita e percebe isso. Mas o vinho, de modo geral, é um setor que atrai pessoas melhores. Sim, Um produtor de vinho é sempre uma pessoa especial, muito humana. sim. Mesmo que ele tenha o estilo modernista que eventualmente você não goste, ou que ele seja super rústico, porque ele é muito tradicionalista. simples, É um Ou agricultor, muito- né? Um agricultor de tem verdade. de Né? tudo, mas é sempre uma pessoa muito humana, muito boa. Vinho é do caramba, né? Aquela coisa que os romanos foram inteligentes em usar o vinho como método de amansar o conquistado, Sim. fazendo ele ficar na terra, Isso. acompanhar um ano. a O videira. liberto, né? Não, O você liberto. respeita, eles respeitavam a ideologia do cara, escravo. a crença religiosa. É. Ele falava, vem cá, eu tenho vinho, eu tenho cultura, eu tenho isso. aqueduto, O escravo eu posso falar de liberto, coisa né? aqui. O escravo que lutou 10 anos para Roma ganhava a liberdade com uma terra, uma videira e um vinho, né? Isso. Ah, A videira da Toscana ainda, aquela coisa linda, no solstício de verão. Em 99, o vinho brasileiro, principalmente os tintos, né, tiveram uma qualidade muito boa. sim, 99, né? Isso chamou, eu já estava no mundo do vinho e chamou a atenção, então, em novembro, acho que novembro de 99, eu fui lá conhecer a Serra Gaúcha. Eu tinha já estado em Caxias, mas visitado uma ou outra, mas aí peguei um carro e fiquei passeando, Rolando. e eu fiz um resumo e fiquei entusiasmado, em geral, com as pessoas, com o que eu vi. Legal. A espontaneidade, E né? a ideologia, né? O seu Não, Juan Carral o tava amor, lá, a era dedicação que Pela terra, né? eles davam, né? O amor que eles tinham. E aí eu já tinha contato lá com o Eduardo Viotti, lá na Vinho Magazine. Eu falei, Eduardo, você precisa conhecer lá. Olha, eu fiz um resumo da viagem e dei para ele. E ele olhou, gostou do texto, falou, não vou publicar isso, vou publicar só a parte de hotéis, restaurantes, essas coisas que eu fui, e eu vou pessoalmente lá. E o Eduardo Viotti mudou a linha da Editorial. revista editorial para voltado mais para o vinho nacional, depois disso. Legal. Quer dizer, tocou nele também. Tocou nele também. E eu sinto, em boa parte dos produtores, até hoje em dia, no Sul,
esse amor faz parte da cultura deles, né? Sim, Então não é pelo dinheiro, né? Não tem glamour, né? o sulista, Parar a terra, o nosso não tem sulista zero glamour, foi o né? camponês europeu que veio para cá e se apegou à terra como realmente Ele uma era dádiva, né? camponês lá e Respeito virou a- camponês aqui, né? Ele Com tinha respeito à tinha- família, o antepassado, porque, pô, Sim, porque sem eles não sobrevivem. que os avós desses caras, bisavós pô, desses caras sofreram e passaram, fizeram. Tá de tinha uns brincadeira. 7, 8 filhos para ajudar ali na lavoura, velho. Não, É bicho, isso aqui. igual Você no vai interior de São Paulo. visitar, em Bento Gonçalves tem um museu do vinho, ali perto não do conheço. Miquelon. Também não. Preciso ir lá um dia. Miquelon? Eu quero ir Como é que aqui chama? no Castelo Sendendo. Miquelon. Você tem um... Olha, mas merece, não é aquele castelo merece também. visitar, sabe por Tem que quê? passear, pô. Fazer o quê? Tem as ferramentas que você imagina o seguinte: você está os italianos vieram para cá, o Narreto e o Nananza, Sim, como eu sim, dizia, uma mão na frente, outra É, atrás, porque não tinham nem o que Não vestir. trouxeram nem macarrão. Chegaram aqui, Também não tinha nada lá, né? É, não, tá, Chegaram tá aqui- devastado. Falou, fudeu, vamos fugir. compraram, entre aspas, as glebas. O lote 43 da Miolo é uma gleba dessa, que você pagava a perder de vista, para não dizer que tinha dado. Só que era o seguinte, era uma mata. Exatamente. Isso aí. Você ganhou, você imagina, ali do lado do seu Aras. Ó, Didu, essa gleba é tua. Pô, É, Faz o que fazer você o quê? quiser. puta mata. Eu chego ali do lado, às vezes, com um amigo meu e tudo mais, que são pessoas mais do cosmopolitas e da selva de pedra, né? Você chega lá, eu chego perto com eles da mata e falo, irmão, você não anda 5 metros aqui em meia hora. É, essa exatamente. mata. Não Sim, anda. eles têm uma Você mata não entra, muito- irmão. Uma mata Tá densa vendo aqui? e Chega com eles, hostil, assim, hostil. É 1 metro, né? Hostil. Tem a cerca ali, começa a mata E mesmo. aí, Irmão, esses você não caras entra. não tinham uma loja, não tinha uma Demeu, uma Não, loja não de tinha. ferramenta. De ferragem, Ele- de ferramentas. Meu Né? Deus, coisa família, Averina, É. né? Sou gente fina. O museu tem as ferramentas que os caras produziram. Pra poder conseguir. Cara, Não, e o seguinte... É, aqueles ferros tortos, né, meu? Não, Fundido e a gente está falando só de uma questão de ferramenta. Cara, imagina você no meio do nada lidar com doença de filho de 3 anos de idade, não sei o quê. cara. Quer dizer, você Chamava tinha, o benzedor, você não chamava o médico. você tinha 9 filhos, 4 morriam, os outros você não sabia o nome. e depois você vê, uma coisa que eu acho bonita, a cultura alimentar, lá que você vai para a Serra Gaúcha, é o radíquio. Você sabe que o radíquio é uma planta, Sim. você planta uma vez só, que depois você corta ela embaixo e ela nasce de novo, você não arranca, Perfeito. você corta, então nasce outra. Nossa, outra. O milho, que faziam a polenta e faziam o pão de milho É isso aí. e frango. É isso aí. Criar frango é a coisa mais fácil que Fácil, é. tem. Você precisa de pouco espaço, né, pra comprar. Meu, plantava milho, plantava o radico e vamos trabalhar. E vamos tentar fazer vinho. Vocês viram um documentário que Heróico, que né? acho que Heróico. no Apple TV, chama... como é que chama? Mas conta em detalhes Essa saga. essa saga. Putz, é muito bonito. Porra, dos caras Eu já chegando vi aqui esse sem material, nada, bonito. idioma diferente. Putz, é do cara. E aí eu tenho a mesma situação da Friulia. Não, e você Chegaram entra na aqui e se Segunda Guerra isolaram. Mundial, pô, o Aí. governo brasileiro proibindo o cara de falar italiano. Imagina. Não, exatamente. semicampo de concentração, não podia ter mais o jornal. Os alemães que e os japoneses, antigamente tinha os jornal em três, né, francês hoje. em São Paulo. Em 1940 você tinha uma versão do jornal em francês. Imagina. Ensinava na escola francês, né? Isso Então, eu acho que hoje ainda existem famílias que preservam isso. Lá no Sul, muito. Nossa, lá no Sul eu admiro Eles muito. são muito tradicionalistas e eles Admiro são muito. muito... Eles são eles. É a gente, quer, não quer, sai eles fora. são bem diferentes. Eles são bem diferentes. Nesse sentido, eles Eu são admiro. Eu acho bem legal. Mas eu acho que eles se estabeleceram lá, claro que teve a época do café, tudo, mas os italianos que se estabeleceram lá cultivaram uva e acho que é essa a tradição, para manter a tradição mesmo. porque Claro. Isso veio junto. O Fábio Miolo uma vez me contou uma história tão engraçada. Quando a Miolo vivia a vida toda de vender uva, né? Tá. Quem vende uva ganha por peso. Pô, não ganha nada. É R$1 por Não tem- quilo. Não tem, Primeira etapa da Tem cadeia. poda Primeira verde, etapa da né? cadeia. não tem poda verde, não tem nada disso. Quando o Adriano foi estudar enologia e começou a implantar uma cabeça nova na família, começou a seleção, pegou vinhedo, a coisa teve um momento até lançar o Miolo Seleção e ser aquele sucesso que foi, que eles até chegaram a comprar vinhos da Aurora e engarrafar como
Ah, é? Miolo Seleção para não perder venda, porque foi um furor o Miolo Caramba, não Seleção. sabia. Foi um grande sucesso. Não deviam ter feito, na minha opinião, mas fizeram e não assumem. Mas esse é o tudo bem. custo Brasil do crescer Essa é a outra empresa. história. Mas a história que eu queria contar, que é muito engraçada e exemplifica essa coisa da cabeça. A avó dele, um dia chega lá, Miolo já crescendo, já virando uma indústria. produtora de vinho fino, legal e tudo. Ela vê uva jogada no chão, porque tinham feito uma poda. Cara, Ficou maluca. ela parava todo mundo e perguntava, mas quem jogou essa uva? Quem cortou essa uva? E os caras, todo mundo virava a cara, ninguém tinha coragem de chegar para ela e explicar, não, tem que tirar a uva para fazer um vinho melhor, porque não entrava, não era concebível Um isso. desperdício, né? Entre aspas, é um desperdício Putz, natural, né? Mas- engraçadíssimo. De pôr também um caminhão, outra história que ele contou que eu rolei de rir. Ela via um caminhão carregado, ela falava, para onde vai esse caminhão? Quanto Onde está saindo? Quem que pagou? quanto vendeu? Quem que pagou isso aí? Quanto foi que pagaram? A velhinha. Tinha, né? Por quê? Porque ela viveu isso. Ela viveu Lógico. essa... Escassez da guerra. E vai falar para ela, que ela tá errada? Não, vai falar para ela que Não, mas menos é mais? Não é, não mas tem, não é. É diferente. Não, mas se são você culturas observar a Uma natureza, mudança cultural complicada. cortar uma rosa meio xoxa, as outras explodem. Porque se você deixa de irrigar ali, é isso. A natureza é implacável. O leão acorda de manhã para comer um filhote de zebra. Ele não acorda de manhã para pedir comida no iFood. A natureza é implacável. A natureza é pancada. Mas então você não tem ideia de quantas vinícolas visitou? Mais de 50 regiões. Mas se a gente puser São 3 50 regiões produtores, produtoras de 3 Jerez ou produtores por região são 150 Só três. produtores. E para as pessoas terem ideia, quanto que custa um Jerez? O que é um Jerez bacana? Quanto que é um Jerez quanto caro? que a pessoa pode estar preparada para dizer, gastar? Quero me iniciar no Jerez. R$300 é um Jerez barato? Não, tem Jerez de R$5.000. Como é que funciona esse preço? Que obviamente não Custa o Jerez mais caro. Acho que aqui no Brasil, aqui não tem os mais tem, caros. aqui não tem, aqui não tem. Na Espanha, você tem Jerez de 120 euros, por exemplo. Esses Vors, já acredito que sejam nessa O Vors, ele 120 euros. refere-se a uma safra específica ou o Vors? São vinhos de mais de 30 anos de Solera. Tá. Agora, tem edições especiais, porque se você quer a indicação de Jerez, eu aconselharia, se tem condição de gastar, esses em rama, que são esses que têm pouca interferência na parte de manipulação. Mas se encontra muito aqui no Brasil? Poucos, né? Poucos. E que tá, de uns 10 anos para cá estava mais frequente a produção. E, quer dizer, está se voltando ao cuidado de não tornar uma coisa muito industrializada. Se populariza muito. Esse, por exemplo, Você é obrigado a industrializar para atender a demanda, que aí mata o cara. Negócio é negócio. esse Manzanilha, por exemplo, está na faixa de 18 euros hoje em dia. Mas chega aqui, é um vinho de 400, 500 reais, mais ou menos. Eu acho que chega... por aí, uns 500, 600 reais. Não sei, importador. Agora, melhor. um fino de boa qualidade, eu acho que deve estar na faixa de 200. Se bem que o sujeito pode começar com meia garrafa aqui. Aqui existe Se encontra também, no se mercado encontra, os produtores de O que- meia o- garrafa. Faz É sentido, comum né? engarrafar em meia garrafa para ser mais fácil Não é a tão venda comum, ou não? né, Palhares? Por Os exemplo, finos, os mais finos é mais... não, o fino, por Não, exemplo, mais fino que eu digo de melhor qualidade é mais fácil encontrar. Que eles engarrafem na meia, meia garrafa. Os tops em minha garrafa é mais fácil, tá? Por exemplo, a Premium tem o fica fino acessível. dele em É, meia garrafa. a Premium tem. Tem? Legal. Como chama o cara? Orlando. Não, Produtor. essa é outra coisa, vou fazer um parênteses. Eu ia falar isso também, mas... Pouca gente conhece o humor. Delgado Zuleta é o nome do Exato. Pouca gente conhece o humor do Pagliari. Ele é super humorado. Isso é fantástico, isso é E fantástico. você está falando com sutil. ele,
E ele não ri, né? Ele goza de você sem você Sem você perceber. Só uma Isso é um pessoa perigo. muito atenta. e Eu com adoro cultura. piadas de continuidade. Não, quem tá atento na conversa. Ele tá Eu atento na vou conversa. contar um caso. Um dia eu... Está sendo gravado, hein? Eu vou contar. Eu não Deixa eu tenho... lembrar, tem câmeras, né? Isso pode ser usado contra você no Eu tribunal. depois que eu passei dos 70, eu virei Foda-se, né? transparente total e foda-se. Foda-se. Não, aí você tem o estatuto. Você tem o tenho, estatuto de eu tenho Deus. Eu posso falar direito. o que eu quiser e foda-se. Eu já tive o câncer, tu foda-se, Foda-se, bonitão. cara. Ah, manda matar. Quem e é foda-se. você, né? Quem é você? comparado Terá que ser ao abatido a passeio? tiros. Terá que ser abatido a tiros. Bom, A justiça tinha- não o alcançará. Eu tinha tido um evento com o Zucardi. Eu adoro o Zucardi. A família toda. E essa época o Zucardi ainda não era esse mega empresário. Ele era ainda Tá. ainda o cara que falava que o vinho não é um negócio, é uma maneira de viver. Ainda, né? Hoje é um puta. Hoje ele fala aí, negócio. em mi caja e la mi bolso também. Muito bueno. Não. Eu sei filho, que né? o Zucardi tinha lançado um Mourvèdre. Ok. Mourvèdre. E eu, então, postei... eu acho que ele nem lembra dessa história. Eu postei o artigo, porque o Palhares, você pede um artigo, demora 3 anos, porque ele Ele tá verificando a veracidade do arquivo. revisa, Claro. ele vê... A vírgula ele fala, mas toda. será que não saiu uma nova matéria contradizendo? É melhor eu pesquisar... Ele deve uma trabalho matéria muito bem pro, feito, ele deve né? uma matéria para o Dias há 5 anos. Quando o Dias cara ainda dele. era da Ele tá Gula. revisando, ele tá revisando ainda, tá revisando. Da onde era a matéria? Do Jurá? Johnson. O Johnson. Sou sec, João, sou sec. Não sou mais sec, tá sec, né? Eu, ao Aliás, contrário. foi a primeira região que eu visitei espontaneamente. assim. Ah, é? Johansson? Ah, é? Eu saí de Barcelona, aluguei o carro, E foi. fui para até Pô, estabeleci em Pô, fui em Jurançon e no Madiran. Meu bisavô de Pô. É mesmo? Armagnac. Bom, aí eu sou o inverso. Eu ouvi metade da história, já estou fazendo o meu post, já tenho um vídeo. Nem sabe se é real, já Foto. postou. Metade da história. Não, mas Dudu, você sabe pela experiência. Eu já fiz 2 posts desse podcast no meu site, no meu Instagram. Boa, Instagram. 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 Os caras já sabem que o Dom Jerez vai dar uma aula. Bom, então eu, com esse meu estilo afoito, peguei e fiz uma matéria sobre a Mourvèdre. Eu escrevi Mourvèdre, não Mour. Mourvèdre. Escreve-se Mourvèdre com crase. Mourvèdre. É Mour. Então, Você fala Mourvèdre. Mourvèdre. Como se escreve? M-O-U-V-R. R. V-E-R. Mourvèdre. Eu escrevi Mourvèdre. Esse filho da puta fala pra mim assim, que interessante esse Mourvèdre do Zucardi, que ele escreve... Errado. Ele, falou, errado, ele ele- escreve sem o R. E eu idiota... Mentira do caralho. Não, eu idiota, imediatista, Imediatista. comi a bola e assumi, falei, é verdade, curioso. Porque eu tinha certeza que eu tinha escrito... Esses boludos aí são assim. E eu, Agora, é interessante que o Mourvèdre é um dos destaques lá do Giovannini, lá em Viamão. o Mourvèdre do Giovanni, né? O Giovannini é um dos caras que mais entende É professor de um monte de enólogo. na parte de agrícola do... Eduardo Giovannini. Ele faz uns vinhos com infusão de erva maravilhoso. Não. Como não? Igual na Roma Antiga. Como não? Como não? É o principal. Hã? Não, Cheio de erva. os legais é o que ele põe um segurelho, bota um... É o blend, né? Igual na Roma Antiga, era isso. Era a poção do amor. O manzanilha, né? Era uma poção. Ele Em rama. Ele Ele até se ofendeu. é professor de vinicultura e eu tive lá o ano passado Não, vou só limpar. em Viamão Puta cagada. e é numa área já próxima do Atlântico, tem influência do Atlântico e da Lagoa dos Patos também. Tá. É muito interessante. Ele cortou a minha piada.
Você viu como ele é? Você viu como ele é elegante e educado, Sempre. e gentil. Sempre. Ele não quis dar estocada em você. Um dia eu falei, não, realmente, ô, Palhares, pegou e deu orelhada. Palhares, esse... Como chamava o nosso amigo que morreu? Esse Jorge Carrara. É o Carrara. Jorge Carrara, puta mal educado, pô. Ele passou por mim e não comentou. É o Lídio Carrara, não? Era, Não, o Jorge era um grande jornalista, amigo Um nosso. argentino radicado no Nada a ver com o Brasil. Lídio Carrara lá. Não. O Carrara, em viagem, era uma pessoa maravilhosa. No Brasil, era um chato de galocha. Você perguntava... Ele é vou educado só te até dar um na exemplo. Nós estamos aqui. Carrara, o que você achou do Jerez? Meus leitores vão saber amanhã. Oi, cacete. Vai se fuder, conta, nós estamos aqui, a gente é amigo, Eu pô. acabei de perguntar, não sou teu Eu vou leitor. ser seu leitor amanhã, mas hoje eu sou seu amigo. Gostei, não gostei. curioso, cara. Era antipático. Aí eu falei pra ele, pô, esse Jorge Carrara tá mal educado. Por quê? Pô, passou por mim, nem me cumprimentou. Não, Didu, ele é tímido. Bonzinho. Ele é mais Sempre contido, ele é mais bonzinho, contido. bonzinho, Então ele bonzinho. cortou a minha piada porque ele não quer me deixar mal. Ele, Entendi. Ele te defende de você mesmo. Ele defende Não, você mesmo. O Didu tá dizendo que Ele ele, não tá é um, deixando você ele é um nem, ignorante, porra, e eu tô aqui participando. Ele acabou com a sua confissão. Acabou com a sua confissão. Pô, passa muito tempo pra eu me dar conta disso. Tipo, 1 ano. Eu não tinha... Sabe quando passou batido? Sei como é que é. Já Belo dia, aconteceu não sei comigo. por que eu vi, acho que eu vi de novo o vinho do Zucardi e fui procurar, me lembrei e aí prestei atenção e vi que eu tinha escrito errado. Aí que você entendeu. Não, mas aí, velho. calma. Aí é um estilo teu. Você conseguiu remeter um negócio de 1 ano atrás, lendo o rótulo que você tava lá e você escutou o Palhares falando. Né? Claro. Isso é maravilhoso. Isso é... Mas ele, durante esse tempo todo, Ficou quieto, né? riu sozinho. Sozinho. Não ri. Eu ri. Ele não riu da boca pra fora, mas internamente ele tava... Por dentro ele tava... O Didu escreve errado. É igual o doutor falou pra mim ontem. Eu falei uma palavra, ele falou a semântica tá boa, a escrita tá errada. Ele falou, como não escrevi, doutor? Não tem o X. Essa juventude nem sabe o que eu tô falando. Se é X, se é H, se é Z, Sensacional. se é copta. Incapaz de... Mas veja que humor É fino. fino, né? É fino. Requintado, o humor Olhar requintado. elegante, E outro, olhar de elegante. continuidade, eu adoro isso. Você conta uma piada pra mim, daqui a 1 semana, você conta, aí eu passo mal, porque eu lembro daquela e aí tá atual. Aí eu dá tilt, eu não posso com piada repetida ao longo do E tempo. palha... Isso mostra a nobreza de alma. Ele é super. Singular, uma nobreza singular. A turma aqui é muito nobre de alma, né? Ele devia ser padre, o Palhares. Você já foi coroinha, Palhares? Não. Você podia Didu foi, ser né? o- Didu foi, né? Não, ele foi coroinha. Fui, coroinha. Então, Ele pulava o muro da Passava escola com uma a freira. bolsinha queimando. Ele pulava o muro da Quando escola o com a minha padre freira. não via, ele girava. Não fui coroinha. Fazia assim, ó, pra perfumar o ambiente. Tem uma história que eu não posso contar, porque tem muito palavrão no meio, de quando acabar. Depois a gente conta, a gente vai perguntar. Nos bastidores. E, Palhares, pra quem tá começando, o que você indica? Quais são os primeiros passos para ser apresentado? Para ser apresentado para esse mundo do Dom Jerez. Bom, o ideal seria aí, anualmente tem organizado a Semana do Jerez no Brasil. O Brasil, acho que depois da Inglaterra, é o país que tem mais atividades. Do Sherry Week, é a Sherry Week. Sério mesmo? É. O Brasil é muito grande em eventos da... E não é só Semana do Jerez. não é só São Paulo, é bastante espalhado, dentro do Brasil. Legal. Inclusive no norte. E tudo É que mais. tem pessoas da imprensa muito boas, conhecedoras de Jerez e de importadora também. Como chama o rapaz da Zahil? O dono ou o vendedor? Não, ele é o Pedro? sommelier. Pedro? Não é Pedro, não? Como é o nome? Ele é um dos responsáveis do Ele Brasil. é um dos cara. responsáveis, ele é nomeado por eles, é um cara Legal. representante. Ah, que legal. Ele chama, O embaixador do Jerez, como é por que ele exemplo. chama? Me fugiu o nome dele. Carlinhos? Não, Não. já lembro o nome dele. O Bernardo. Ah, o Bernardo. O Bernardo é dos caras que mais conhecem o Jerez hoje no Com Brasil. certeza. Tá. É. Ele tem o site dele. O tem... Bernardo agora que entrou para a ABS também, não foi? Virou diretor também, um dos diretores? Não, ele não. Não? É Outro Bernardo. Tá. Não, não é Bernardo. O Bernardo da Zahil. Quem Manja entrou pra caramba. Quem entrou na ABS como diretor de pesquisa é aquele
Olha o sorrisinho do Pagliari, olha lá. Olha lá. Não. Você conhece ele. Vai levantar a bola pra eu falar alguma merda. Exato. Ele tocou na área pro Didu, aquele cara lá. Aquele cara lá. Fala você. A bola correu na área. Fala você, ó. É pra você. Sem impedimento na área. Chuta, vai, chuta. Dá um bico nela. Ficou na área, Ai, Didu. quem é, Pagliari? Que tem a empresa de consultoria, faz newsletter de tempos em tempos. Né? Faz o quê? Edita newsletters sobre vinho. Não é o Lopes, não é o Lopes. Não estaria na BR. Fez a pós-graduação na França de vinho. Fez pós-graduação na França de vinho? Ah, E chama Bernardo? não, Bernardo é outro. Ah, Bernardo é o da Lazarrio. Rio. eu tô falando do Bernardo Azarril, porque eu tava Não, falando ele tá falando de uma outra de pessoa. pessoa. Que Precisa lembrar o nome. Eu não Só sei. falta o Didu lembrar daqui a um ano. Eu te falo aqui, deixa eu ver se eu... Não, foi levantado pelo Olavo. É. Mas eu tenho que Eu tô contar... achando que é o que a gente tava falando agora aqui no começo. Eu tava falando que a semana Só que ele do falou, Jerez, bom, caralho. a semana do Jerez Eu no que tava Brasil, falando. Eu que tava falando. Eu tava, Dá uma simbiose. Você falou. Palhares, Não, você é não, o pai não, do calma. Didu. é uma oportunidade do sujeito conhecer, porque tem uma imersão. Então tem palestras, tem degustações. Ali você tem E são material degustações bom. que você tem acesso, né, em vários locais, junto a estilos diferentes. e tem Rodrigo. tem três. Rodrigo Lanari. Rodrigo Lanari. Rodrigo Lanari, da Rodrigo Lanari. Winex. Isso. Conheço bem. Foi por isso que a brincadeira foi no seu colo. Percebe, caiu a ficha. É ligação pro Acre pra cair a ficha. Ainda demora. Não, eu gosto do Rodrigo. Acho que ele faz um trabalho. Mas não é por causa do Xerez. Não. Não. O Rodrigo Lanari tem uma empresa Isso, que fornece dados que é Dados, associada legal. a uma empresa internacional e que eu estou sempre questionando porque levantam informações que não existem. Puta que pariu, mas aí é... Não, puta que pariu mesmo. Puta de serviço do caralho. Outro dia publicaram que no Brasil o crescimento de consumo... Crescimento, já tá errado. A palavra crescimento já tá errado. O consumo do vinho entre mulheres foi de não sei quantos %. Foi de onde tiraram isso? Qual que é Não a fonte? existe essa informação. Crescimento já Não tá existe a errado. fonte? Não existe a fonte. Não que tem, eles eles não põem a fonte. entendi. E como o jornalista atual é um incompetente de galocha, eles jogam pra frente a manchete isso é Uma merda de uma e manchete. foda-se. Ah, o vinho não faz bem pro coração nada. Ah, saiu no New York Times, é verdade. Não, é verdade. É verdade. Joga. Vou postar. Se aproximam Era uma disso, fraude, né? era uma fraude, a pesquisa foi desmascarada, é uma mentira, misturaram consumo Alhos de com álcool bugalhos, exato. comum com vinho, com vinho, e virou verdade. Eu vou Que é publicar isso? no meu site. É a Porra. primeira pergunta que o Olavo fez. Ele falou, mas que vinho que eles tomaram? É, Qual exatamente. vinho faz Não. mal, mas qual vinho que eles estão tomando? Bom, Que- mas que- enfim. testaram o quê? É. Mas o Rodrigo é um cara sério, foi da Spand, me lembro. Isso eu lembro, da é. Spand, Eu- meu. Eu lembro É um dele. cara legal e trabalha nessa empresa. Eu sempre questiono. Ele tem a honestidade de falar, Didu, não sei sei. qual é a fonte, eles não forneceram. Não falam, claro. Tá bom, resolvido. Mas voltando ao Jerez, que ele tá certo, ele que falou que o Brasil, depois de Londres, Londres é um é país... o país onde mais se promove o Jerez na semana do Jerez. Legal. Aqui, verdade seja dita, o Didu é um chato, mas ele fala o que ele acha pelo menos o que eu vejo, tem 3 pessoas muito responsáveis por esse sucesso. O Bernardo, que eu nunca lembro o resto do nome dele, da Zarril, que realmente é o embaixador desse negócio Legal. e que tem um site primoroso. A Gabriele Frison, filha do Celso, Ele é ótimo. doutor Costela, meu amigo. Sim. A Gabriele é sócia hoje como chama a importadora? Ela é sócia de uma importadora, faz uma curadoria maravilhosa. Legal. Ela faz um trabalho bárbaro para o Jerez, tem xerezes ou Jerezes maravilhosos lá. Legal, bom saber. E a Fernanda Fonseca, que é assessora de imprensa, que também é apaixonada pelo tema e sempre trabalha para eles e tal. Eu acrescentaria mais 2 pessoas. Que Fala é aí. A Daniela Bravin e a Cássia. Ah, E sim. elas É outubro a semana do Jerez, não?
Acho que normalmente, é outubro, outubro ou né? novembro. Por aí. Final é terceiro trimestre. Legal. É quarto trimestre. Por último, o Palhari, né? Precisa acrescentar Não, nessa o Palhari lista, né? é aquele negócio. O Ele tá Palhari... no topo da lista, ele tá no topo da lista. Não, ele é Ele Orconcourt. criou a lista. Isso, Ele é o... Quem vai, quem não é? O Palhari é o Clóvis Bonai do Ele é o Jerez. Flávio Bornai. Peraí. Aê, que isso? né? Não é por ser viado que você não é viado. Não é por ser viado e gostar de baralho, né? Só por gostar de baralho. Não é porque só por gosta de gostar baralho, não. É porque você é Orconcourt, você está acima de Eu todo apenas mundo. gosto. Mas Quer dizer, eu não tenho conhecimento parcial, não fiz nenhum curso lá na região, e gosto e já dei aulas sobre isso. o nosso amigo da ABS, Doutor Luiz? Não. O outro. como chama? O Mário, o Zé Luiz e O o Arthur. Arthur. O Arthur foi o primeiro brasileiro formado em Jerez. Eu não sei se foi o primeiro brasileiro. Ele mas- falou. Mas pode Estou ser. falando o que ele me disse. Você tá replicando. Arthur, você mentiu. Ó, Mas, ó, hoje em dia dá pra checar tudo. Igual o cara fala, o que você fez? Harvard, Wharton, não sei o que você viu. Não foi nem Não, jardineiro, nem passou ele- na porta, não comprou um moletom lá. Mas... Olha, tudo que eu comentei aqui de Jerez, aprendi numa aula que o Arthur me convidou na legal. ABS, que ele que deu, maravilhosa. A ABS tem muito E ele me falou que ele foi o primeiro cara formado lá e sugeriu, é gratuito, você só tem que ir para lá, pagar a sua hospedagem, Que legal. ir para lá, no Instituto de Jerez. Todas as informações estão no site dos caras. Se você entrar no Jerez Oficial, sei lá, é um site... Sherry Org, né? Sherry.org. Tem tudo lá sobre Jerez, a história. No site aparece dos formados, aparece primeiro o Arthur, depois o Bernardo, Então, Ah, legal. pessoas. Mas não quer dizer que foi o... Talvez por ordem alfabética. Primeiro brasileiro. Não. começa com Desde que eles- Arthur. Desde que eles começaram a contar. Não é isso. Contava antes. Não é isso. Pode ser que tenha em outros cursos de formação. Tá, além dessas, tá. Outros brasileiros que O Arthur, inegavelmente, conhece bem. Mas é uma questão de divulgação e experimentar. Eu sempre cito muito o exemplo da minha mulher, quando a gente estava lá em casa, todo mundo, que ela ficou alucinada. Ela ficou alucinada. conhecia Não Jerez. conhecia, nunca tinha tomado. Esse é o desafio do vinho. eu não sou um nada. grande tomador Tem- de Jerez. Eu tinha tem tomado que Jerez poucas vezes na E- vida. Mas você aprende, olha, Isso aprende. você aprende porque tem os momentos. Eu sempre digo, você quer estar prevenido para receber qualquer visita com elegância? Tem uma garrafa de Jerez na porta da geladeira. Boa. Um saquinho de amêndoa torrada Perfeito. salgada, Resolveu. azeitona verde. Putz, Bonitão, que delícia, hein? pode chegar um príncipe na sua casa. Ele Você vai vai pescar com reconhecer. você. Ele Ele vai vai pescar reconhecer. com você. Ele vai reconhecer. Esse cara é nível conhece. Palhari, porra. nível Esse cara Palhari. tá brincando. Eu preciso É contar escola uma- aristocrática. Escola aristocrática Palhari. contar uma da coisa que só os amigos que fazem. Eu tinha um programa na CNN Você fala CNN ou é CNT? CNN. CNN. Não, CNT. CNT. CNT, foi bom corrigir. CNT, era Depois daquele... eu queria que você desse o seu Instagram, porque você falou, tal, não sei o que eu falo no Instagram. Tem a Dicas do Didu, que é muito boa, e tem o Instagram do Didu, que ele vai deixar aí pra vocês, que vale a pena seguir. É Didu underline russo. Didu underline. Põe Didu Didu. SSO, Põe Didu Didu no no Google, Google, aparece. pronto, Isso não tem outro Didu, só tem esse idiota aí. Bom, eu fazia o programa na CNT, custava caro, porque o dia de externa. Gravação ou editar. Isso vai acabar, né? Hoje você faz no Inteligência celular. artificial, vai sair um cara com um telefone, um negócio daquele lá que vai seguir porra, se ele bicho. quer e pronto. Mas naquela época, pô, você tinha que agendar e vinha uma equipe, 2 câmeras, iluminador, o Cabo carro. mente, é o cara chamado Tinha- Cabo mente. exatamente, era um saco. Bom, e era patrocinado pela Expand na ocasião. E aí eu tinha marcado com a ABS fazer uma entrevista com a ABS. O presidente era aquele rapaz que sumiu, um médico, o mais jovem que... Eu achei que era requisito ser médico. Como é que ele chama? Como chama? Será PM? Vocês lembram? Porque lá são 3. O Arthur, o Mário, o Reizinho. Mas apareceu um outro rapaz que foi presidente e agora ele desapareceu. Não vejo ele faz muito tempo. Ele era o presidente. Marquei com ele,
chego na BS no dia da gravação, não tem ninguém. Como? Eu com a equipe toda, iluminado, todo mundo esperando. Um dia de diária. Aí a dona, como chamava aquela senhora tão simpática que saiu da BS, Ela saiu? Saiu faz tempo, fortinha. Um doce de pessoa. Dona fulana, cadê o Cicrano? Não lembro o nome de ninguém, mas... Edu, isso é uma dádiva, isso é uma dádiva, isso é uma dádiva. Mas não faz mal. Esqueceu uma dádiva, Não exato. faz mal. Prima da ignorância, eu esqueci. Aí dele. o cara não tava. Eu falei, liga pra ele. Ele tava no hospital. Era uma urgência, né, coitado? Não era porra nenhuma. Você viu como ele é? Você viu como ele é? Ele foi elegante, ele foi elegante. Porra, Eu já vou defendê-lo. Ele foi operar O uma cara pessoa. simplesmente não pôs na agenda, não estava. Esqueceu, eu tava no plantão lá no Pô, hospital. você tá brincando comigo, bonitão? Eu tô falando de uma emissora de televisão, é uma diária né? externa. Eu não podia perder aquilo, eu não tinha orçamento. Porra, aí, bicho, o que você faz? O que você faz? Conta pra mim, você tá no meu lugar. Sento lá e falo eu. Procura Não, uma Não, entrevista. foi assim que nasceu o Djalma Jorge. Não, sabe o que eu tia fiz? tava esperando um cara. Sabe o que eu você fiz? imitar um- Palhari, Você tá por aí? você tá em casa? Tô. Você me socorre com não sei o quê? Claro, vem pra cá. Porra, fiz um puta programa de Herês há anos atrás. Que legal. Na frente da lareira, a casa dele era uma mansão, ele não fala, mas morava num casarão na Groenlândia. Quase um castelo, quase um castelo. Casa que era do pai dele, que tinha até uma casa linda. Casa linda. Tinha uma adega secreta lá embaixo. Ele falou, vem pra cá, Herês Didu. muito antigos. Fizemos na hora o programa, sem pauta, sem nada. Que legal. Porra, me salvou. Que legal. Aí. E a BS me fudeu, mas ele me salvou. Ué, Mas nessa semana de Xerez, que teve... você viu como ele muda o assunto? Falou, Didu Você viu vai como ele não engrossar. bota lenha na fogueira? O Didu não Você viu como engrossar é que- nesse assunto, deixa eu né? voltar pro Herês. Eu experimentei, É o famoso pano quente. Jogou panos quentes. experimentei os diversos que estavam lá, dentro do tempo que foi limitado, mas faltou pouca coisa. E o vinho que mais me entusiasmou foi o NPU, que é o amontilhado lá, que é da Gabriela Frison. Lá. Tá. Eu tenho ele na porta-geladeira já há vários meses, né? E Legal. abro, tomo de vez em quando. É muito legal, cara. Atrasou o almoço. Vai nele. Uma tacinha de Herês, você entendeu? E assim, e tá Mas lá, não toma no estraga. cálice ou toma Cálice. no Tem cálicezinho? Tipo do Porto. Qual é a taça taça apropriada? Copita. Copita. É uma menorzinha que essa, com esse formato, porque eles concentram esse bocal no nariz. Parecida com a ISO. Tá, Tá. É tipo a Mas do menor. Porto. tá. É parecido com a do Porto, realmente. Tá. Eu uso essa do Porto Pra todos. para todos eles. Né? Pra todos eles, tá. Legal. Mas na falta pode ser a ISO. Você vê que nem o caso do champanhe, né? Que era primeiro aquele aberto, depois Isso, foi a flute, Flute E depois. hoje em tulipa e agora é Borgonha, praticamente. Legal. E Palhari, onde as pessoas conseguem te achar? Você tem um site? Não, Você pelo tem... amor de Deus. Né? Não, isso não. As pessoas, é só jogar no Waze ou eu tenho que te ligar? Você Tem que vai ligar, até a mas- Praia das Não. Cigarras. Até a Praia das Cigarras. Umas 4h30 da tarde com uma garrafa de Isso, Jerez. isso. Bate 3 vezes a garrafa e ele aparece. Fala, nas taças, Herês, nas taças. Herês, copita de Herês. Copita. Ele aparece na Una hora. copita, una copita. Eu tenho- O Ramon Serrano é copita. tem um defeito. A minha filha achava que... Porque eu depois que saí lá da Silmar, a Chantinoma, que era a importadora, eu queria continuar no vinho, então tinha um site que foi iniciado pelo Enio, o Zé Maria Santana e o Aguinaldo Alber, que era Wine Experts. E o Aguinaldo, não sei quanto tempo, 1 mês, 2 meses depois, saiu. Eu entrei no lugar dele e era o editor. Todo dia procurava na internet notícias de vinho e colocava. E aí a minha filha, que é formada em TI, né, é mestre da ciência de computação, tudo. Fantástico. Ela fez um site para mim, para pelo menos ir pondo as informações, né? Chama Cartas e Vinhos
Cartasevinhos.com. Cartasevinhos.com. Só Sem, que- sem o BR no final. sem o BR. Certo. Mas para juntar as duas coisas que eu Te gosto. fascinam. Né? Mas eu tenho alimentado muito pouco. Acabo usando o Instagram, Tá, mas o Instagram. O Instagram é qual? José_Luiz. Luiz. Com S ou com Z? Z. Mas mesmo agora no Instagram, acho que já faz 2 semanas que eu não coloco. Então ele está desconvidando vocês a seguirem ele. Se quiserem, você joga uma pombo correio, 1 hora chega nele. O Instagram é fechado. Você tem que pedir, você tem que Tem que pedir. pedir, pra pedir. ele. Precisa solicitar, não é só querer seguir. Ô, Didu, esse cara aqui tá me pedindo. É inacessível, inacessível. Deixa eu seguir, qual o problema? Não, mas eu não conheço. Mas eu sou assim no meu também, não deixo, eu sou Também? chato, no meu Na Instagram é verdade, fechado. eu acabo colocando coisa familiar, tudo. Não tenho Isso, não quer separado misturar, uma tá coisa da separado, outra. tá. São suas paixões, é isso. Eu gosto de É inerente à fotografia. sua vida, é inerente à sua vida. Eu gosto muito de fotografia e no começo era só foto. Fotografa bem pra cá. Ah, é? Ah, legal. Bacana. E aí é legal criar o Instagram só das fotos, é bacana. Legal, Que era a origem do Instagram. Né? Legal. É, a origem era foto, exatamente. Ah, é? Nasceu assim, nasceu pra isso, né? Ah. Legal. Que eles colocaram. Otávio Lila é um grande fotógrafo, sabia? Ah, não sabia não. Pô, cada foto, bicho. Sério mesmo, Otávio? Eu vivo falando, faz uma exposição que eu arranjo o patrocinador. Pra te retribuir uma vida, a gente volta lá. Uma Mistral pra patrocinar. A Gran Cru, vai na Gran Cru pede patrocínio. Fala, vocês Isso é estão legal. aí por causa dele. Legal. Zé, brigadão. Queria te agradecer. Que privilégio. Obrigado pelo maravilhoso vinho. Que troca de informação, de especial. Obrigado experiência. mesmo, Palhares. Aprendemos Especial mesmo, muito. Palhares. Muito Foi obrigado, top, viu? Grande Dudu, oportunidade. Obrigado por enobrecer também, trazer demais. Ah, não, dinamismo Dudu, pra você fala gente. demais. Ótimo, Mas é é assim, maravilhoso. O Didu, ele é convidado permanente aqui, porque ele é uma figura ilustre. É, exato. Daqui a pouco tá A sempre gente aqui com a gente, né? Esse é um Mas obrigado. ídolo viu? nosso aqui. Obrigado Obrigado a mesmo, você. irmãozinho. Obrigado, visitor. Tamo junto, né? Te amo, irmãozinho. Maravilha. Estamos sempre por aí. Exato. Gente, obrigado mais uma vez. Espero que tenham gostado. Não esquece de dar joinha, like, seguir a gente. Assina aí É, nós, dá eu um não sei o like que dá aí, pra fazer. pô, tem que Preciso- indexar Assina o sininho, Preciso aperta pelo o menos sininho. pagar o custo disso aqui, né? Exato, Pelo amor de Deus, exato, né? exato. Deixa eu falar pra você, dá um like aí, para de sacanagem, sabe por quê? Tem que indexar bem o programa no YouTube, senão ninguém passa adiante, o YouTube acha que é uma merda. Não é. Pô, Boa, Didu. onde é que tem uma entrevista dessa? É isso Conta aí. pra mim. Porra, atualmente? Quantas? Atualmente Porra, nunca. esse- Brincando, Não, meu. com os dois? Com os dois assim? Não, e se Tá for, louco, Tá de tá louco. se brincadeira. fosse Aí só você no... foi em televisão internacional, eu já não vi no mundo. Ah, você viu no Se Brasil. fosse só no canal dele, ia ter que pedir licença. Pedir licença pra Aqui assistir. aberto, tá liberado. É só assistir, tá liberado. Você tem que ser amigo do Dom Herês pra ter acesso aí a esse conteúdo. Legal, mas, gente, mais uma vez, obrigado. Não esquece de curtir, dar o joinha, seguir a gente e até a próxima. É isso aí.